Novel e fanfic narradas. Naruto, renascido como Orochimaru. Capítulo 141. Camuflagem. A principal razão pela qual a batalha com Hanzo não se transformou em uma briga total de invocação de bestas foi o veneno da salamandra de Hanzo, que podia matar quase tudo que chegasse perto, incluindo bestas invocadas. O antídoto de Tsunade foi feito especificamente para uso humano. Ela não tinha o suficiente para tratar com segurança criaturas enormes como Gamabunta Katsuyu. Então, os Sannin tiveram que enfrentar Hanzo por conta própria. Quanto à cobra de Orochimaru, Yamata foi uma das muitas criações únicas de Orochimaru. Observando a batalha se desenrolar, Jiraiya não conseguiu esconder seu espanto. Apesar dos ferimentos, ele estava tão envolvido no que tinha acabado de testemunhar que pareceu esquecer sua própria dor. Ele viu Orochimaru invocar uma cobra, injetá-la com o antídoto de Tsunade e então enviá-la com a espada Kusanagi para dar suporte. Mas a parte mais estranha foi quando a cobra desapareceu? As cobras podem realmente ficar invisíveis? Jiraiya murmurou perplexo. Tsunade parecia igualmente atordoada. Ela já tinha visto a cobra negra antes, durante sua missão na Terra dos Redemoinhos, mas não tinha percebido a extensão de suas habilidades. A maneira como ela parecia se misturar ao ambiente, desaparecer e então reaparecer, era diferente de tudo que ela já tinha visto. Essa cobra não só é capaz de falar, mas também tem técnicas de imobilização e camuflagem? Ela perguntou, incrédula. Orochimaru, notando suas expressões, deu de ombros casualmente. Não é invisibilidade. É apenas camuflagem que muda de cor. Mudança de cor? Como um camaleão. Jiraiya perguntou, entendendo rapidamente. Mas o conceito parecia ridículo. Uma cobra poderia realmente adaptar as habilidades de um camaleão? Você está falando sério? Tsunade perguntou, ainda em dúvida, mesmo tendo visto com os próprios olhos. Por que eu mentiria? Orochimaru respondeu com um sorriso irônico. Yamata pode mudar de cor, imobilizar alvos, usar veneno anestésico e até mesmo executar uma liberação de terra básica. Jiraiya e Tsunade olharam para ele, sem palavras. Completamente despreocupado, Orochimaru continuou sua explicação, compartilhando abertamente detalhes que ele havia escondido até mesmo de Hiruzen e Danzo. Ao longo dos anos, ele havia aprimorado as habilidades de Yamata por meio de experimentação cuidadosa. A camuflagem da cobra foi inspirada em camaleões, usando chakra para se misturar ao ambiente. Ao contrário do jutsu de invisibilidade típico, a camuflagem de Yamata era mais eficaz, especialmente contra aqueles sem habilidades sensoriais especiais. Quando treinada e aprimorada com chakra, uma cobra pode superar a habilidade natural de camuflagem de um camaleão, explicou Orochimaru, ainda imperturbável. Para Yamata, mudar de cor é uma habilidade ativa que consome chakra, mas é útil quando o momento certo surge. Além da camuflagem, Yamata foi aprimorado com um veneno anestésico que poderia paralisar alvos e uma técnica modificada de liberação de terra, adaptada especificamente para uma cobra. Orochimaru havia modelado essa habilidade no punho de pedra da terra de Iva, permitindo que Yamata formasse escamas de rocha de alta densidade, atadas com minerais metálicos para proteção. Essa armadura foi a razão pela qual a foice de Hanzo falhou em cortá-lo em dois antes. Hanzo presumiu que era apenas uma cobra comum, então seu ataque foi casual. Se ele soubesse, o resultado poderia ter sido diferente. Mas por enquanto, Yamata havia sobrevivido e tido sucesso em sua missão. Apesar de seu comportamento cauteloso, Hanzo não detectou a presença da cobra até que fosse tarde demais. Afinal, cobras eram de sangue frio, e seus movimentos eram sutis. Uma vez camuflado, Yamata era quase impossível de ser avistado sem habilidades sensoriais especializadas. Até Hanzo foi pego de surpresa, comentou Orochimaru com um toque de satisfação na voz. Enquanto isso, Hanzo estava sendo auxiliado por um punhado de ninjas da chuva, que estavam tão atonitos quanto ele. Inacreditável, até mesmo Lord Hanzo. Um deles sussurrou em choque. Quem são essas pessoas? O outrora imponente semideus do mundo ninja parecia abalado, sua mente ainda se recuperando da batalha. Pare aqui, Hanzo ordenou de repente, sinalizando para seus subordinados pararem. Eles gentilmente o abaixaram sob uma grande árvore, onde ele se sentou recostando-se e encarando a chuva, deixando-a cair sobre ele. O jutsu de imobilização já havia passado há muito tempo, mas o peso mental da batalha ainda permanecia. Enquanto ele estava sentado ali, seus pensamentos voltaram ao bizarro encontro com a cobra de Orochimaru. Depois de tantos anos no topo, encarar esses três jovens shinobi o fez parar para pensar. Não eram oponentes comuns. Eles eram extraordinários de maneiras que ele não havia previsto. O Sannin de Konoha. Ele murmurou quase para si mesmo, enquanto fechava os olhos e deixava a chuva escorrer pela sua máscara de gás. Do outro lado do campo de batalha, as forças de Konoha alcançaram uma vitória decisiva. O exército ninja comemorou, aliviado que as intensas batalhas finalmente acabaram. Os oficiais emitiram ordens para limpar o campo de batalha e se preparar para a retirada da Terra da Chuva. Narakushu, o estrategista-chefe de Konoha, recebeu uma mensagem do sapo de contato de Jiraiya sobre o resultado da luta com Hanzo. Quando ele leu a mensagem, seus olhos se arregalaram em descrença. Hanzo derrotado? E os três estão ilesos? A notícia se espalhou como fogo nas fileiras de Konoha, e logo todo o exército estava agitado de excitação. Para muitos dos ninjas mais jovens, era quase inacreditável demais para acreditar. Eles realmente derrotaram Hanzo, o semideus do mundo ninja? Isso é incrível. Esses três são imparáveis.
Eles realmente são dignos de serem alunos do Senhor Hokage. Em pouco tempo, Orochimaru, Jiraiya e Tsunade se tornaram lendas dentro das forças de Konoha, seus nomes falados com admiração e respeito. Até mesmo o geralmente estoico clã Uchiha ficou comovido com a notícia. Uchiha Soyama, o chefe do clã, reuniu seus membros-chave. Ele estava de olho no campo de batalha, e essa reviravolta nos eventos mudou seus cálculos. Lembrem-se disso, Soyama disse a seus conselheiros. A força de Orochimaru e Jiraiya não pode ser subestimada. Precisamos observá-los de perto de agora em diante. Especialmente Orochimaru, ele acrescentou, franzindo a testa. Se houver uma oportunidade, devemos estabelecer um relacionamento com ele. Mas Orochimaru não confia nas pessoas facilmente, observou um conselheiro. Todo mundo tem fraquezas, Soyama respondeu. Preste atenção, observe, e uma sempre aparecerá. Não podemos nos dar ao luxo de deixar alguém com seu talento operar sem controle. Não importa o que aconteça, nós Uchiha não podemos ser guiados pelo nariz. Devemos planejar com antecedência. Sim. Capítulo 142, Dor. O relatório da vitória de Konoha sobre Anzo chegou à vila na manhã seguinte, entregue por um falcão ninja diretamente ao escritório do Hokage. Hahaha, Sarutobi, parece que seus alunos cresceram além das expectativas de qualquer um. Omura Mitokado disse com um sorriso satisfeito, sentando-se ao lado de Koharu Tatani. Sim, derrotar Anzo da chuva oculta. Eles já são formidáveis o suficiente para se manterem sozinhos. Koharu concordou, balançando a cabeça em aprovação. Hiruzen sorriu humildemente, claramente satisfeito. Eles trabalharam duro para chegar a esse nível. Eu apenas os guiei. As conquistas deles são deles. A notícia da vitória do Sannin se espalhou rapidamente por Konoha. Em pouco tempo a vila estava zumbindo de orgulho, e Orochimaru, Jiraiya e Tsunade se tornaram heróis aos olhos dos moradores e aspirantes a jovens ninjas. Enquanto isso, no campo de batalha na Terra da Chuva, o trio montou um pequeno acampamento sob um abrigo natural de pedra, aproveitando o momento para descansar e se aquecer ao redor de uma fogueira. Realmente aconteceu, Jiraiya murmurou, quebrando um pedaço do biscoito de ração em sua mão e olhando para as chamas. Nós realmente vencemos. A vila venceu. Tsunade, que estava confortavelmente encostada no colo de Orochimaru, riu baixinho, ainda incrédula. Honestamente, parece surreal. Nós realmente derrotamos Anzo, o lendário Salamander da Hidden Rain? O cara que eles chamam de semideus? Jiraiya assentiu. É difícil de entender. Ele é praticamente uma lenda viva. Ele ficou em silêncio, claramente perdido em pensamentos. Mesmo durante a batalha, ele se sentiu dominado pelo poder de Anzo, e ainda assim, aqui estavam eles vivos e vitoriosos. A sensação era irreal. Orochimaru, no entanto, permaneceu despreocupado. É só Anzo. Há realmente necessidade de fazer tanto barulho? A cabeça de Jiraiya se levantou de repente, e ele olhou para Orochimaru, indignado. Só Anzo? Você ao menos entende quem ele é? As pessoas o reverenciam, Orochimaru. Ser capaz de lutar com ele é considerado uma honra. E derrotá-lo? E mesmo assim você venceu, Orochimaru interrompeu, ignorando o drama de Jiraiya com um tom desdenhoso. Jiraiya piscou surpreso, mas então suspirou. Acho que você está certo. Nós vencemos. Ele hesitou, então olhou para Orochimaru. Mas se formos honestos, a maior parte do crédito provavelmente vai para você, Orochimaru. Os três sobreviveram ao veneno apenas por causa do antídoto de Tsunade, que tinha como alvo específico o veneno de Anzo e permitiu que eles desenvolvessem uma imunidade temporária. Mas a batalha em si? Isso foi em grande parte graças ao raciocínio rápido de Orochimaru, a espada mortal Kusanagi e a sua assustadora cobra negra. Sem as contribuições de Orochimaru, o resultado poderia ter sido muito diferente. Não coloque todo o crédito em mim, Orochimaru disse com um sorriso raro. Este foi um esforço de equipe. Tsunade, ainda descansando contra ele, deu um sorriso caloroso também. É isso mesmo. Nós três formamos um bom time. Jiraiya gemeu, sentindo uma pontada ao olhar para os dois. Ver a mulher com quem ele se importava tão confortável com outra pessoa, especialmente alguém tão fechado quanto Orochimaru, doeu, mais do que ele queria admitir. Vocês dois são um time. Acho que sou só a terceira roda, Jiraiya murmurou com uma risada sem entusiasmo. Haha, Jiraiya, você é tão dramático, disse Tsunade, sentando-se prestes a provocá-lo ainda mais, quando de repente ela parou, estreitando os olhos em direção às sombras. Quem está aí? Uma voz baixa e hesitante respondeu. Você pode nos dar um pouco de comida? Das sombras, um jovem garoto de cabelo laranja surgiu, olhando com fome para o biscoito de ração na mão de Jiraiya. Ele parecia frágil, seu rosto sujo de sujeira e suas roupas rasgadas de tanto andar. Atrás dele, duas outras crianças saíram, uma garota de cabelo azul e um garoto de cabelo ruivo longo que obscurecia parcialmente seu rosto. Os olhos de Jiraiya suavizaram quando ele olhou para eles. Crianças, onde estão seus pais? O garoto de cabelo laranja, Yaiko, olhou para baixo, a tristeza escurecendo seu rosto. Eles foram mortos na guerra. Ao ouvir isso, Tsunade murmurou. Órfãos de guerra, que trágico. Jiraiya, comovido com a situação das crianças, entregou seu biscoito de ração. Aqui, pegue isso. Você deve estar morrendo de fome. As três crianças aceitaram avidamente a comida, seus olhos brilhando de gratidão. No entanto, o olhar de Orochimaru permaneceu no garoto ruivo Nagato. Seus olhos afiados e dourados focaram no tênue vislumbre de ondulações de lavanda parcialmente escondidas pelo cabelo de Nagato. O Rinnegan. Então era verdade.
Os olhos que outrora pertenceram ao sábio dos 6 caminhos foram passados para esta criança. A mente de Orochimaru zumbia com pensamentos. Ali estava o Rinnegan, bem na frente dele, uma oportunidade inimaginável de estudar o lendário Dojutsu. Com tanto poder, ele poderia descobrir segredos que ninguém mais poderia. Sem hesitar, Orochimaru sacou uma kunai de sua bolsa com sua intenção clara. Orochimaru, o que você está fazendo? Jiraiya perguntou, alarmado, notando o brilho da lâmina. A expressão de Orochimaru permaneceu fria. Estou matando eles. O quê? O rosto de Jiraiya se encheu de choque e raiva. Espere. Eles são apenas crianças. Vendo a kunai na mão de Orochimaru, as 3 crianças recuaram. O medo era evidente em seus olhos. Yaiko, o mais corajoso dos 3, ficou na frente dos outros e perguntou. Por quê? Por que vocês nos matariam? Somos apenas crianças. Não representamos nenhuma ameaça para vocês. Orochimaru respondeu, sua voz insensível. Eles são órfãos de guerra, Jiraiya. Eles não sobreviverão aqui sozinhos. Se não os matarmos, eles morrerão lentamente de fome ou serão mortos por outros. Eu estou apenas poupando-os do sofrimento. Jiraiya se colocou entre Orochimaru e as crianças, sua expressão feroz. Mesmo que isso seja verdade, não é nosso lugar tomar essa decisão. Eles são apenas crianças. Mostre um pouco de humanidade, Orochimaru. Humanidade? Orochimaru murmurou quase para si mesmo, seus olhos se estreitando. Ele ainda tinha isso nele? Ele conseguia ver a lógica nas palavras de Jiraiya, mas sua mente continuava voltando para o Rinnegan. Sua curiosidade era como um fogo que não podia ser apagado, queimando com a necessidade de entender aqueles olhos lendários. Mas, novamente, matar crianças, mesmo que para sua pesquisa, parecia abaixo dele. Com um suspiro, Orochimaru guardou a kunai de volta em sua bolsa. Capítulo 143. Eu construí minha própria vila. Orochimaru de repente sentiu que estava perdido. Na série original, Orochimaru ainda não havia construído sua própria vila, ou mesmo começado uma pesquisa séria quando encontrou os 3 órfãos de guerra. Naquela época, ele não tinha percebido quão poderoso o Rinnegan de Nagato se tornaria. Seus pensamentos de matá-los vinham simplesmente de um senso de misericórdia distorcida, a misericórdia fria e prática de um ninja. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele vinha conduzindo pesquisas há algum tempo, e já havia estabelecido secretamente sua própria vila escondida. Se ele podia acolher alguém como Shana, mãe de Karin, então por que não essas crianças? Ele poderia estudar o Rinnegan em profundidade enquanto também minava os planos de Uchiha Madara, tudo sem ter que matá-los. Por que desperdiçar uma oportunidade tão valiosa? Pensando nisso, os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. Sua voz assumiu um tom rouco, quase zombeteiro, quando ele disse, Jiraiya, não fique tão tenso. Eu só estava brincando com eles. Brincadeira. Jiraiya ficou pasmo. Seu rosto era uma mistura de confusão e descrença. Orochimaru riu. Olhe para o garoto com o cabelo vermelho longo. Ele provavelmente é do clã Uzumaki. Já que ele pode ter sangue Uzumaki, por que eu o machucaria? Ouvindo isso, Jiraiya se virou e olhou mais de perto, notando o cabelo vermelho de Nagato pela primeira vez. Não tinha ocorrido a ele antes, mas agora que Orochimaru mencionou. Se Nagato era um Uzumaki, então ele provavelmente era um parente distante de Tsunade, um descendente do clã Senju. Tsunade, que não havia prestado muita atenção a princípio, agora olhava para Nagato com um lampejo de realização nos olhos. Ele poderia realmente ser um filho do clã Uzumaki? Ela murmurou. Orochimaru não se demorou no assunto. Em vez disso, ele tirou um pergaminho da cintura, abriu uma caixa e tirou pão e leite que ele tinha armazenado antes. Entregando-os para as 3 crianças, ele disse: biscoitos dificilmente são uma refeição decente. Aqui coma algo melhor. Esses suprimentos estavam entre as necessidades que Orochimaru havia preparado antes de ir para o campo de batalha. Como ninja com habilidade e recursos, ele tinha o luxo de manter uma certa qualidade de vida, mesmo no meio de uma zona de guerra. Isto é. Yaiko hesitou, ainda cauteloso com Orochimaru. Mas sua fome rapidamente dominou seu medo, e ele estendeu a mão, agarrando a comida ansiosamente. Nagato, Konan, vamos. As 3 crianças pegaram um pouco de pão e leite, devorando-os como se não comessem há dias. Sujos e esfarrapados, pareciam pequenos mendigos, desgastados por um mundo que não lhes mostrava gentileza. Depois que eles comeram até se fartarem, Orochimaru começou seu discurso. Então seus pais se foram. Yaiko, agora um pouco mais relaxado depois de comer, assentiu. Isso é trágico, Orochimaru continuou, seu tom surpreendentemente gentil. Mas o que você planeja fazer agora? Yaiko congelou, sem saber como responder. Eu só quero ficar com Nagato e Konan. Nós vamos pensar em algo. Mas como você planeja sobreviver? O mundo ninja está um caos. Vocês são apenas crianças. A voz de Orochimaru se tornou persuasiva, quase hipnótica. Você consideraria vir comigo? Você estaria seguro. Ir? Com você? Yaiko olhou para cima, assustado. Seus olhos dispararam para o protetor de testa de Orochimaru. Você quer dizer, para Konoha? Orochimaru. Tsunade falou com um toque de advertência em seu tom, mas Orochimaru levantou a mão para silenciá-la. Está tudo bem, Tsunade, ele assegurou a ela antes de se virar para Yaiko. Não estou falando de Konoha. Estou lhe oferecendo um lugar em outro lugar. Em algum outro lugar. Yaiko repetiu, confuso. As palavras de Orochimaru deixaram não apenas as 3 crianças, mas também Tsunade e Jiraiya em choque. Do que você está falando, Orochimaru? Tsunade perguntou, franzindo a testa.
Orochimaru olhou para seus dois companheiros de equipe calmamente. Vou ser honesto com vocês. Eu construí minha própria vila. O que? Tsunade e Jiraiya o encararam em silêncio, atordoados, lutando para processar o que ele acabará de dizer. Como? Como isso é possível? Jiraiya gaguejou, a descrença clara em sua voz. Orochimaru continuou imperturbável. É um lugar escondido, especificamente estabelecido para abrigar órfãos de guerra como essas crianças. Os dois ainda estavam se recuperando, tentando entender as implicações. Quando você fez isso? Jiraiya finalmente perguntou, como se mal pudesse acreditar nas palavras que saíam de sua própria boca. Agora não é hora de entrar em detalhes, Orochimaru respondeu secamente, interrompendo perguntas posteriores. Ele se virou para Yahiko e falou com uma espécie de sinceridade fria. Yahiko, certo? Você gostaria de vir para minha vila? Lá, você encontrará outras crianças que perderam tudo para esta guerra, assim como você. Ninguém será capaz de machucá-lo. Yahiko parecia inseguro, mas intrigado. A ideia de um lugar onde ele e seus amigos pudessem estar seguros era tentadora. Em um mundo devastado pela guerra, a ideia de um refúgio seguro, especialmente um cheio de crianças como eles, soava como um milagre. Eu preciso discutir isso com Nagato e Conan primeiro, disse Yahiko hesitantemente. Claro, mas não demore muito para decidir, disse Orochimaru com um sorriso fino. As três crianças se afastaram um pouco para discutir em voz baixa, deixando Tsunade e Jiraiya para confrontar Orochimaru diretamente. Orochimaru, você está falando sério? Você realmente construiu sua própria vila? Jiraiya perguntou, ainda em choque. Orochimaru assentiu levemente. Sim. Algum problema? A expressão de Jiraiya escureceu. Um problema. Orochimaru, você percebe que fazer isso é traição. Construir uma vila fora da jurisdição de Konoha? Isso é trair a folha. Aos olhos de Jiraiya, Konoha era o lar. Seus interesses vinham primeiro, especialmente em tempos de guerra. Para Orochimaru partir e começar sua própria vila, parecia uma traição a tudo pelo que eles lutaram. Até Tsunade estava olhando para Orochimaru com confusão. Ela sabia que Orochimaru tinha segredos, mas não esperava algo assim. Orochimaru, no entanto, permaneceu calmo e despreocupado. Traição? Só se você contar para a vila, Jiraiya. Ele desviou o olhar para Tsunade, sua expressão ilegível. Você sempre me perguntou se há uma maneira de acabar com esse ciclo interminável de guerra, não é? Bem, está aí minha resposta. Capítulo 144. Amizade. Depois de ouvir as palavras de Orochimaru, Tsunade ficou momentaneamente atordoada. Antes que ela pudesse responder, Orochimaru continuou. A guerra gera ódio. Quanto mais ódio houver, mais guerras surgirão, é um ciclo vicioso que ainda não foi quebrado. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Então, usei meus próprios recursos para criar um santuário para esses órfãos de guerra. Um lugar onde eles não precisam ser ferramentas para ninguém, onde eles podem simplesmente viver. Agora, é insignificante no grande esquema do mundo ninja, mas acredito que um dia, este lugar crescerá e seus ideais se espalharão por toda parte. Uau! Orochimaru. Tsunade olhou para ele, sem palavras. O tom e a visão de Orochimaru a pegaram de surpresa, e estava claro que Jiraiya estava igualmente chocado. Este era realmente o mesmo Orochimaru com quem eles cresceram? Eles estavam aqui lutando para proteger Konoha, enquanto Orochimaru já estava imaginando algo maior do que apenas uma vila. Ele estava pensando em todo mundo ninja. Mas, Konoha em si não é um tipo de santuário? Jiraiya conseguiu gaguejar. Nosso primeiro dever não deveria ser protegê-la? Orochimaru lhe deu um sorriso fraco. Não há nada de errado em proteger Konoha. Mas isso não entra em conflito com meus objetivos. Ele olhou Jiraiya nos olhos, sua expressão mortalmente séria. Pense nisso, Jiraiya. Quantos órfãos são criados por essas guerras sem fim todos os anos? Mesmo se Konoha quisesse ajudar, não tem os meios ou a vontade de abrigar todos eles. Eles não podem salvar o mundo não no estado em que estão. Eles não podem nem arriscar acolher crianças órfãos de outras nações, por medo de que essas crianças possam ser espiãs. Ele deu de ombros. Mas minha vila? Ela é escondida e ainda desconhecida. Eu não tenho essas limitações. Chega, Orochimaru, Tsunade disse de repente. Sua voz era suave, mas firme. Eu apoio você. Tsunade. Jiraiya olhou para ela, surpreso. Você também? Não há nada de errado em criar um lugar para essas crianças escaparem da guerra, Tsunade respondeu, colocando uma mão no ombro de Orochimaru. Se nenhuma outra vila ousa fazer isso, então a decisão de Orochimaru é admirável. Se você quer voltar para Konoha e denunciá-lo ao sensei, vá em frente. O quê? Quem você pensa que eu sou? Jiraiya protestou, parecendo magoado. Se Orochimaru estivesse fazendo algo perigoso ou errado, eu não hesitaria em pará-lo. Mas, isso... Nesse momento, uma pequena voz interrompeu a discussão. Com licença. Os três se viraram para ver Yahiko olhando para eles, seu rosto sério apesar da pouca idade. Eu quero perguntar. Como podemos ter certeza de que você está dizendo a verdade? Ele olhou entre Orochimaru e seus companheiros de equipe, a desconfiança evidente em seus olhos. Como o mais velho dos três, Yahiko se sentia responsável pela segurança deles. Garoto esperto, Orochimaru comentou com um leve sorriso. Mas pense nisso, o que eu ganho mentindo para você? Se quiséssemos te machucar, não teria sido mais fácil fazer isso já? Yahiko pausou, claramente pensando sobre isso. Fazia sentido. Se Orochimaru e seus amigos quisessem matá-los, eles poderiam ter feito isso no momento em que se conheceram. Após um momento de contemplação, Yahiko cerrou os punhos e assentiu. Tudo bem.
Acreditamos em você. Iremos com você. Uma decisão sábia. O sorriso de Orochimaru se alargou, e ele gesticulou para que as crianças o seguissem. Ele levou um momento para olhar para Konan e Nagato, então se virou para liderar o caminho. Yahiko e seus amigos trocaram alguns olhares, depois assentiram e seguiram de perto. Ei, Orochimaru, espere! Jiraiya gritou alcançando-os. Você está apenas levando-os para esta sua vila? O que mais eu estaria fazendo? Mas, quantas pessoas há nesta vila? Jiraiya perguntou, ainda incrédulo. Muito. Orochimaru respondeu suavemente. Quantos subordinados? Só uma. O quê? Só um. Jiraiya balbuciou. Como você planeja mantê-los seguros? Você vai entender quando chegarmos lá, Orochimaru disse desdenhosamente, claramente não interessado em explicar mais. Ver é melhor que ouvir. E com isso, ele começou a guiar Yahiko, Konan e Nagato em direção à Terra do Som. Um leve sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele andava, seus pensamentos vagando para os próximos passos. Então, Uchiha Madara, como você vai responder a isso? Bem acima, escondido nos galhos de uma árvore, um rosto branco emergiu lentamente da casca, observando o grupo partir. Com uma risadinha, o rosto afundou de volta na árvore, desaparecendo de vista. 2 dias depois, em uma câmara mal iluminada, um homem idoso estava deitado em uma cama de pedra, sua respiração superficial. Seu único olho vermelho estava fechado enquanto ele descansava. De repente, uma figura branca surgiu da parede ao lado dele. Mas notícias, Madara. O garoto Nagato foi levado por alguns ninjas de Konoha. HM? Madara abriu seu Sharingan restante, sua voz fraca, mas cheia de autoridade. Explique em detalhes. Zetsu Branco fez um rápido relato do que havia testemunhado. Konoha o levou. Eles poderiam ter descoberto o Rinnegan? Madara murmurou, franzindo a testa. Não, isso é improvável. O Rinnegan é um mito para a maioria deles. Mesmo se eles notassem algo, não justificaria esse tipo de resposta. Certo. Ninguém conhece o verdadeiro poder do Rinnegan, exceto você. Então, por que eles o levariam? Madara fechou os olhos novamente, parecendo cansado. Esqueça. Continue assistindo. Eu decido o que fazer depois. Entendido. Zetsu Branco assentiu e afundou novamente no chão, desaparecendo de vista. Com a guerra entre as 3 grandes nações temporariamente parada, uma frágil paz se estabeleceu sobre suas fronteiras. Sob a orientação de Orochimaru, Yahiko e seus amigos viajaram em segurança, evitando quaisquer perigos restantes. Enquanto isso, de volta ao mundo do Shinobi, uma nova lenda estava nascendo. A notícia sobre The Sannin se espalhou rapidamente, e logo o mundo ninja inteiro sabia seus nomes. Rumores circularam, contando como 3 Shinobi de Konoha se mantiveram firmes e derrotaram Anzu of the Salamander, o temível líder de Amegakure. Claro, eram 3 contra 1, mas para um Shinobi comum, nem 30 lutadores teriam chance contra Anzu. Pessoas por todo o país fofocaram sobre como Sannin conseguiram tal feito, e alguns Shinobi cabeça quente até consideraram se unir a outros para repetir a vitória, esperando seu próprio momento de glória. Mas quando eles realmente pensaram sobre como o veneno de Anzu por si só era suficiente para matá-los, eles rapidamente desistiram da ideia. E assim, enquanto Orochimaru liderava Yahiko, Nagato e Konan em sua longa jornada através de florestas e montanhas, o mundo zumbia com contos das façanhas do Sannin. Após dias de viagem, eles finalmente chegaram ao seu destino, a terra do campo de arroz. Capítulo 145. Subordinados? Sério, por que tivemos que trocar de roupa assim que chegamos aqui? Jiraiya murmurou enquanto caminhavam pela estrada de terra. Desde que cruzaram para a Terra dos Campos, eles trocaram seus trajes de shinobi desgastados pela batalha por roupas civis simples. Orochimaru e Jiraiya usavam vestes simples, enquanto Tsunade optou por uma blusa branca e shorts verde escuro. Eles pareciam quaisquer outros viajantes, muito distantes dos lendários Sannin de Konoha. As 3 crianças, recém-lavadas e vestidas com roupas limpas e humildes, seguiam atrás, olhando ao redor com curiosidade. Orochimaru até mesmo abandonou sua mochila e a maioria de seus pertences em algum lugar ao longo do caminho, deixando claro que eles estavam viajando leves. Orochimaru respondeu às reclamações de Jiraiya com uma explicação calma, para evitar a tensão indesejada. Estou me estabelecendo aqui como uma figura independente. Se o Daimyo perceber que sou um ninja de Konoha. Entendo. Jiraiya assentiu, ficando em silêncio. Seu grupo de 6 continuou adiante, cruzando o território da terra do campo de arroz com pouca dificuldade. Após uma jornada tranquila, eles finalmente se aproximaram da vila escondida de Orochimaru. Orochimaru a chamava de Vila do Som, embora fosse pouco mais que uma coleção de prédios escondidos nas densas florestas do interior, longe de seus locais mais secretos, como o laboratório e o arsenal. A entrada da vila era pequena e escondida, tornando quase impossível para qualquer forasteiro encontrar suas outras bases. À medida que se aproximavam, vários moradores reconheceram Orochimaru. Ah, senhor Orochimaru. Boa tarde, Orochimaru-sama. Alguns até se curvaram quando ele passou, com os rostos iluminados com respeito e admiração genuínos. Orochimaru assentiu para cada um deles, acostumado a essa reverência. Nos 2 anos que passou na Terra do Som, ele se tornou uma espécie de santo padroeiro. A maioria das pessoas aqui não sabia a verdadeira extensão de seu poder, nem o escopo completo de suas atividades. Mas eles sabiam que enquanto Orochimaru estivesse por perto, ninjas desonestos não ousariam causar problemas, e os aldeões poderiam viver em paz e relativa prosperidade.
A presença de Orochimaru tinha, aos olhos deles, transformado o país em um refúgio seguro. Assistindo a essa exibição, o resto do grupo, especialmente Tsunade e Jiraiya, ficaram atônitos. Eles sempre viram Orochimaru como frio e distante, mas aqui ele era praticamente reverenciado. Até Jiraiya, que sempre viu Orochimaru com ceticismo, não pôde deixar de reconsiderar. Poderia ser realmente o mesmo homem que o sábio sapo Fukazaku mencionou em suas profecias? Uau, isso é incrível! Yaiko sussurrou para Nagato e Konan, seus olhos arregalados de admiração. Parece que ele estava falando a verdade. Nagato, normalmente reservado, até abriu um pequeno sorriso ao observar a excitação de Yaiko e Konan. Originalmente Nagato estava cheio de ressentimento em relação a Konoha. O ninja daquela vila havia matado seus pais, e ele sempre jurou que nunca iria para lá, acreditando que Yaiko e Konan compartilhavam suas opiniões. Mas quando eles souberam que Orochimaru havia criado uma vila para órfãos como eles, algo dentro deles mudou. Agora, parados neste lugar pacífico, todos os três sentiram seus últimos resquícios de dúvida desaparecerem. Os campos se estendiam ao redor deles, intocados pela guerra. O ar estava cheio de canto de pássaros, e pela primeira vez em anos, eles sentiram uma pitada de esperança. Este país parece estar em ótima forma. Tsunade comentou, olhando ao redor com espanto. Orochimaru, como você conseguiu tudo isso? Não foi tão difícil, na verdade? Antes que Orochimaru pudesse terminar, 5 ou 6 figuras mascaradas apareceram de repente, aparentemente do nada. Fiquem para trás, gritou Jiraiya, movendo-se instintivamente para proteger as crianças. Tsunade também deu um passo à frente, pronta para lutar. Mas antes que pudessem agir, as figuras mascaradas se ajoelharam em uníssono diante de Orochimaru. Senhor Orochimaru. Eles cumprimentaram em uníssono. Tanto Jiraiya quanto Tsunade congelaram, atordoados. O que estava acontecendo? Orochimaru deu um leve aceno para as figuras mascaradas e disse, eles estão comigo. Afastem-se. As figuras mascaradas imediatamente se separaram, permitindo que Orochimaru e os outros passassem. Tsunade e Jiraiya trocaram olhares perplexos enquanto se alinhavam atrás dele, lançando olhares curiosos para os homens mascarados. Nos últimos 2 anos, Orochimaru fez avanços significativos na tecnologia de clonagem, permitindo que esses clones variassem em altura e constituição. Embora usassem máscaras e trajes idênticos, suas aparências físicas eram diferentes. Jiraiya e Tsunade ficaram profundamente perturbados com essa visão. Orochimaru não havia alegado que sua vila tinha apenas uma pessoa? Então quem eram esses soldados mascarados? Vendo a confusão deles, Orochimaru explicou casualmente, se vocês querem proteger um lugar, vocês precisam de um certo nível de força militar. Esses são meus subordinados. Como ele já havia escolhido trazer Yaiko, Nagato e Konan para cá, Orochimaru estava preparado para explicar as coisas para Jiraiya e Tsunade. Ele sabia que o desejo final deles era a paz mundial, e o que ele estava fazendo aqui não entrava em conflito com isso. Seus subordinados? Tsunade perguntou, ainda tentando compreender. Como você conseguiu que tantas pessoas te seguissem em tão pouco tempo? Jiraiya questionou, ainda desconfiado. Orochimaru apenas sorriu. Eu explico tudo depois. Por enquanto, siga-me. Com isso, ele conduziu o grupo para o interior da vila escondida, deixando Jiraiya e Tsunade atrás dele, com suas mentes cheias de perguntas. Capítulo 146, Shana e Nagato. A terra dos campos de arroz é um país pequeno e neutro. Era um lugar que Orochimaru administrava excepcionalmente bem. Graças às memórias compartilhadas entre seus clones, a rede de Orochimaru operou perfeitamente. Os dados dos clones serviram como uma espécie de backup, permitindo que o sistema retivesse tudo que Orochimaru sabia e vivenciava. Experiência em combate, perspicácia empresarial, habilidades de gestão, conhecimento médico, tudo foi preservado e passado adiante por seus clones. Com este sistema, Orochimaru poderia cultivar qualquer talento que precisasse. Se quisesse, ele poderia até mesmo se replicar nos mínimos detalhes. Conforme eles se aprofundavam na floresta, Tsunade, Jiraiya e os outros não conseguiam esconder sua surpresa crescente. Quando chegaram à borda da vila escondida de Orochimaru, seu espanto havia se transformado em espanto absoluto. Era um assentamento modesto, talvez apenas 1/10 do tamanho de Konoha. No entanto, era vibrante com vida. Um número significativo de pessoas já vivia aqui, muitas delas civis comuns de áreas próximas. A presença deles trouxe uma sensação de calor e comunidade, fazendo com que a vila parecesse muito mais viva. Toda vez que ele via esses civis, Orochimaru não conseguia deixar de respeitar seu eu do passado. Estabelecer uma vila oculta não era uma tarefa simples nesta era. Exigia não apenas uma equipe leal, mas também realizações que pudessem atrair tanto shinobi habilidosos quanto pessoas comuns. Só então uma vila poderia começar a crescer em força e reputação. E Orochimaru conseguiu fazer exatamente isso. Embora as operações de mineração tivessem cessado em grande parte nos últimos anos, e ele não pagasse mais salários aos trabalhadores, a vila era autossustentável. Sua reputação por si só atraiu pessoas que buscavam refúgio do caos do mundo exterior. Aqui eles poderiam encontrar segurança, ganhar a vida e ter comida em suas mesas. Quanto a qualquer um que pensou em causar problemas, não havia necessidade dos clones de Orochimaru intervirem. Os próprios aldeões, por admiração e lealdade, foram rápidos em lidar com a dissidência. O quê? Alguém ousou falar mal do Lorde Orochimaru? O quê?
Alguém foi pego fofocando sobre Orochimaru pelas costas? Eles podem receber um aviso, talvez 2, mas uma terceira infração significa expulsão da vila. E para aqueles forçados a sair, os clones garantiram que fossem tratados como traidores da vila. Em suma, a autoridade de Orochimaru na vila era absoluta. Ele era reverenciado a ponto de ninguém sequer ousar discuti-lo em particular. Os esquadrões de aplicação da lei formados pelos aldeões eram mais do que capazes de manter a ordem, sem mencionar a supervisão adicional dos clones, que detinham uma autoridade maior. Senhor Orochimaru, bem-vindo de volta. Na entrada da vila estava Shana, uma jovem mulher com cabelo vermelho curto, ladeada por 8 clones. Ela se curvou respeitosamente enquanto cumprimentava Orochimaru. O súbito aparecimento dessa garota despertou um sentimento estranho em Tsunade. Embora Shana não fosse particularmente bonita, ela tinha maturidade, e sua voz carregava um calor gentil. Combinado com a maneira respeitosa com que ela se dirigia a Orochimaru, os instintos de Tsunade como mulher lhe diziam que poderia haver algo mais entre elas. Orochimaru, alheio aos pensamentos de Tsunade, deu um leve aceno para Shana. Vamos entrar. Conversaremos lá. Sim, claro. Por favor, sigam-me, senhores. Shana respondeu, curvando-se novamente. Enquanto caminhavam pela aldeia, sussurros o seguiam. Quem são essas pessoas que o senhor Shana está recebendo pessoalmente? Não reconheço a maioria deles, mas conheço o senhor Orochimaru. Sério? Qual deles é Orochimaru-sama? Você está falando sério? Você deve ser novo aqui. Como você pode não conhecer o Lorde Orochimaru? Haha, exatamente. Quando você mora aqui, não precisa conhecer mais ninguém, mas Orochimaru-sama é essencial. As conversas abafadas pintavam um quadro claro da alta posição de Orochimaru na vila. Sua influência era evidente na maneira como as pessoas falavam dele, e até mesmo Kana, que havia sido acolhida por ele, agora era vista pelos moradores com respeito simplesmente devido à sua associação com ele. Finalmente, Orochimaru levou Jiraiya e Tsunade ao prédio mais alto da vila. Era o escritório principal da Vila do Som, similar em função aos escritórios dos Kage em outras vilas ocultas. Quando Orochimaru parou, Shana e os clones também pararam, esperando por novas instruções. Shana, disse Orochimaru, virando-se para ela. Sim, senhor? Shana respondeu respeitosamente. Esses são os órfãos que adotei recentemente. Por favor, providencie para eles. Há 2 mulheres mais velhas no lado leste da vila que podem ajudar a cuidar deles. Ótimo. Leve-os lá por enquanto. Entendido, Shana disse com outro aceno respeitoso. Ela então se ajoelhou e se dirigiu a Yaiko, Nagato e Konan com um sorriso caloroso. Vocês gostariam de vir comigo, crianças? Ela perguntou gentilmente. Senhor Orochimaru. Yaiko hesitou. Lorde Orochimaru tem alguns assuntos importantes para tratar. Shana os tranquilizou. Mas eu os levarei para ver onde vocês ficarão. É um lugar que ele preparou só para vocês. Só para nós? Yaiko e os outros olharam maravilhados. Apesar de estarem um pouco preparados, era difícil acreditar que isso era real. Um lugar seguro só para órfãos como eles. Era quase bom demais para ser verdade. Claro, venham. Shana os encorajou com um sorriso gentil. Como órfã, Shana tinha uma afinidade natural com crianças. Em minutos, Yaiko, Nagato e Konan já estavam começando a confiar nela. Nagato, quieta como sempre, estudou Shana atentamente, notando seu cabelo vermelho. Ela também notou a aparência incomum de Nagato, mas não disse nada, concentrando-se nas instruções de Orochimaru. Enquanto Shana levava as 3 crianças para longe, Jiraiya e Tsunade ficaram com Orochimaru, tentando encontrar palavras para expressar seu choque. Orochimaru, você está realmente... Tsunade começou, mas parou, sem saber como terminar. Ao longo da jornada deles aqui, Orochimaru tinha dado a eles uma revelação atrás da outra. Cada surpresa tinha sido maior que a anterior, até que eles dificilmente poderiam mais ser surpreendidos. Orochimaru não respondeu imediatamente. Ele simplesmente gesticulou para que o seguissem para dentro. Assim que estavam sentados no escritório principal da Vila do Som, ele começou a explicar tudo o que tinha feito. Enquanto ele falava, Jiraiya e Tsunade ficaram atordoados. Quanto mais eles aprendiam, mais a descrença deles crescia. Quando Orochimaru finalmente revelou que todos os seus subordinados eram clones, os 2 que achavam que já tinham visto de tudo ficaram sem palavras. Clones. Você está falando sério? Enquanto outros ninjas estavam ocupados estudando técnicas proibidas ou domando bestas com cauda, Orochimaru de alguma forma desenvolveu uma tecnologia de clonagem. Quando ele terminou, Orochimaru se recostou, observando suas expressões. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, agora é a hora de perguntar. Jiraiya soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Perguntas. Eu nem sei por onde começar. Você é outra coisa. Mas antes que ele pudesse dizer mais, Tsunade de repente jogou os braços em volta de Orochimaru, envolvendo-o em um abraço entusiasmado. Sua risada era leve e alegre. Haha, Orochimaru, você é incrível. Jiraiya piscou momentaneamente atordoado, antes de sorrir ironicamente. Lentamente ele se levantou e saiu silenciosamente do escritório, fechando a porta atrás de si para dar-lhes privacidade. Embora uma pequena pontada de tristeza apertasse seu coração, ele sabia quando era a hora de se afastar. Capítulo 147. Tsunade nervosa. Jiraiya não era idiota e Tsunade também não. Só de ouvir as explicações de Orochimaru, ambos entenderam o imenso potencial de sua tecnologia de clonagem.
Se não fosse controlado, Orochimaru poderia eventualmente acumular uma força poderosa o suficiente para desafiar o mundo ninja inteiro. Era algo que qualquer um com visão poderia ver chegando. Mas agora, Orochimaru não estava usando esse poder para dominação. Em vez disso, ele aplicou sua tecnologia inovadora para proteger civis e fornecer um santuário para órfãos. Para Jiraiya e Tsunade não havia nada que se opor. Por mais estranho que tudo parecesse, ainda era algo que eles podiam aceitar. As ambições de Orochimaru mudariam conforme suas forças crescessem? Ele eventualmente miraria em governar o mundo ninja? Eles não podiam ter certeza disso. Mas só a mera possibilidade não foi o suficiente para fazê-lo se opor a ele. Não era da natureza de Jiraiya ou Tsunade condenar alguém por futuros hipotéticos. Eles não conseguiram parar Orochimaru, não quando ele estava fazendo tanto bem. No escritório da Sound Village. Naquele momento, Tsunade estava sentada confortavelmente no colo de Orochimaru, seus braços frouxamente enrolados em volta do pescoço dele. Ela parecia mais feliz do que há muito tempo, completamente despreocupada com a proximidade incomum da posição atual deles. Ela estava simplesmente orgulhosa. Orgulhosa do que Orochimaru havia conquistado e da força que ele demonstrou. Construir uma vila para proteger um país inteiro com seu próprio poder? Mesmo que fosse um país pequeno, era um feito incrível. Nesta era devastada pela guerra, qualquer mulher ficaria orgulhosa de ter um parceiro tão capaz. Tsunade não era exceção. Mas para Orochimaru, esse momento parecia diferente. Ele podia jurar que em todos os anos que conhecia Tsunade, ele nunca tinha estado tão perto dela. Seu cheiro, seu toque, era tudo avassalador. Ele não estava com uma mulher há mais de 2 décadas. Ele podia sentir a tensão reprimida borbulhando, sua mente o cutucando para aproveitar esse momento. Tsunade, você é minha namorada, certo? Claro. Por que você parece tão sério de repente? Tem uma sala bem ao lado deste escritório. Tsunade, que estava apreciando o brilho das conquistas de Orochimaru, de repente olhou para cima, momentaneamente pega de surpresa. Um quarto ao lado. Ela piscou sem processar bem a intenção dele. O que você quer dizer? Orochimaru não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele olhou para ela com um leve sorriso, seus olhos demorando-se em seu rosto. Sem a marca em forma de diamante do selo Yin em sua testa, ela parecia mais jovem, mais despreocupada. Sua beleza, combinada com seu comportamento forte, mas gentil, a tornava exatamente o tipo de mulher com que qualquer homem sonharia. Pela grande janela do escritório, do chão ao teto, era possível ver os dois sentados bem próximos, o cansaço da viagem se dissipando naquele momento de silêncio. Orochimaru não mentiu. Havia de fato uma pequena sala ao lado do escritório, um espaço modesto destinado a ser uma área de descanso para longas horas de trabalho, mas agora estava servindo a um propósito inesperado. Ninguém os perturbaria aqui. A Vila do Som era povoada apenas por clones e civis de Orochimaru, e não havia assuntos urgentes que exigissem sua atenção. Este espaço era verdadeiramente só deles. Orochimaru, você está falando sério sobre... Aqui? Tsunade gaguejou, sua voz continha um toque de nervosismo. Ela imaginou que esse momento poderia chegar um dia, mas não assim, e não tão de repente. Mas o nervosismo não iria pará-la. Não agora. Orochimaru pode não ter muita experiência, mas como um reencarnador ele era bem versado em teoria. Ele rapidamente acalmou a hesitação inicial de Tsunade. Suas mãos gentilmente acariciaram seus picos suaves. Tsunade foi extremamente cooperativa. Sua cintura se torceu e suas pernas inconscientemente agarraram Orochimaru. Logo, gemidos loucos ecoaram incessantemente no espaço silencioso e privado. O tempo deixou de importar para os dois. Fora do escritório, Jiraiya se encostou na parede, tentando afastar a sensação incômoda em seu peito. Era uma sensação estranha e vazia, embora ele não quisesse se deter nela. Em vez disso, sua atenção foi atraída para a aldeia ao seu redor. Espere, eram lojas de verdade? Enquanto andava por aí, ele notou as expressões alegres nos rostos dos moradores. Havia uma vibração naquele lugar, uma atmosfera que rivalizava até mesmo com Konoha. Jiraiya não pôde deixar de sentir uma mistura de admiração e descrença. Este lugar tem quase a mesma atmosfera de Konoha, ele murmurou. Orochimaru, você realmente fez algo incrível aqui. Enquanto ele continuava vagando, os moradores o cumprimentaram com surpreendente cordialidade e respeito, reconhecendo-o como um amigo de Orochimaru. Esse é realmente o companheiro do senhor Orochimaru? Perguntou um aldeão. Sim, é ele, outro respondeu animadamente. Vendo o entusiasmo deles, Jiraiya coçou a nuca, um pouco envergonhado pela atenção. Incrível. Orochimaru-sama é incrível, então seus amigos também devem ser. Claro, ele deve ser um ninja poderoso também. Bem, eu gostaria de pensar assim. Jiraiya riu sem jeito. Haha, é mesmo. Ele não conseguiu deixar de se sentir lisonjeado, mas os elogios dos moradores também despertaram uma dúvida persistente em sua mente. Ei, ele perguntou a um dos moradores, por que vocês admiram tanto Orochimaru? Ele é realmente tão incrível quanto vocês dizem? Capítulo 148. A criança da profecia? Jiraiya não pôde deixar de sentir desconfiança em relação à atitude dos aldeões. O respeito e a admiração que eles tinham por Orochimaru pareciam quase surreais. Um pensamento cruzou sua mente, esses aldeões poderiam ser construções que Orochimaru criou, ou ele estava preso em algum tipo de ilusão. Na mente de Jiraiya, mesmo nobres de alta patente em grandes países não inspiravam esse tipo de reverência. Você é um dos companheiros do Lorde Orochimaru, não é? Um aldeão perguntou, notando a expressão confusa de Jiraiya.
Como é que você não sabe de tudo isso? Sim, é meio estranho, concordou outro morador. Ah, é porque eu estive fora por anos, viajando pelo mundo, respondeu Jiraiya, rapidamente inventando uma desculpa. Não o vejo há muito tempo. Ah, entendi. A explicação simples pareceu satisfazer os aldeões. Eles eram pessoas diretas e não questionaram Jiraiya mais. Na verdade, eles começaram a compartilhar histórias sobre Orochimaru e tudo o que ele tinha feito por eles. Enquanto Jiraiya ouvia, ele juntou as peças do quadro geral. Orochimaru inicialmente empregou alguns moradores locais para trabalhar em suas minas, fornecendo-lhes salários. Mais tarde, para facilitar as coisas, ele permitiu que os trabalhadores e suas famílias se estabelecessem nesta vila escondida. Usando clones, ele os protegeu da ameaça de ninjas errantes, criando um ambiente seguro onde eles poderiam viver sem medo. Em outras palavras, Sound Village realmente serviu como um escudo para esta região, mantendo seu povo seguro. Depois de ouvir tudo isso, Jiraiya não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração. Mesmo para um shinobi de nível Kage, administrar algo assim não era fácil. Proteger uma vila inteira, criar um refúgio seguro, era uma responsabilidade enorme. Será que Orochimaru realmente é o filho da profecia? Jiraiya murmurou para si mesmo, perdido em pensamentos. A profecia do grande sapo sábio havia previsto a vinda de uma figura que transformaria todo o mundo ninja. E as ações de Orochimaru aqui, construindo uma comunidade pacífica, protegendo as pessoas do mal, certamente tinham o potencial de trazer mudanças em grande escala. Talvez fizesse sentido que Orochimaru fosse a criança da profecia. Mas o sábio sapo também havia dito que essa criança profetizada seria o discípulo de Jiraiya. Se Orochimaru não é o filho da profecia, então quem é? Jiraiya se perguntou em voz alta, sentindo-se cada vez mais em conflito. Por que sinto que essa pessoa está bem aqui tão perto? Perdido em pensamentos, Jiraiya continuou caminhando em direção à Vila do Som, sua mente fervilhando de dúvidas. Naquele momento, uma explosão de risadas alegres interrompeu suas reflexões. Haha, isso é incrível! Yaiko esticou os braços, seu rosto se iluminou de excitação. Não há guerra aqui e os aldeões são tão amigáveis. Sim, é quase bom demais para acreditar. Conan interrompeu, olhando para o ambiente pacífico com um sorriso brilhante. Eles ainda eram apenas crianças, e apesar das dificuldades, não tinham se tornado cansados. Depois de receber a gentileza de Orochimaru e ver essa vida pacífica com seus próprios olhos, eles não puderam deixar de ser atraídos por ela. No mundo que eles conheciam, especialmente em países menores, quem não ansiava por uma vida estável e sem guerra? Nagato também não conseguiu esconder um pequeno sorriso enquanto olhava para seus dois amigos. Ele não estava sorrindo porque estava muito feliz, mas porque ver Yaiko e Conan felizes aquecia seu coração. Desde que ele perdeu seus pais, esses dois eram seu mundo inteiro. Shana, que estava ouvindo as crianças, deu um sorriso gentil. Então, você gosta daqui? Claro! Yaiko respondeu entusiasticamente. Ei, Jiraiya-sensei. Como é a sensação aqui? Jiraiya perguntou, divertido com o entusiasmo de Yaiko. Yaiko começou uma descrição animada de tudo o que tinha visto, aparentemente alheio ao fato de que o olhar de Jiraiya havia mudado. Ele estava encarando Nagato. Uma brisa leve soprou, e os longos cabelos ruivos de Nagato balançaram, revelando seus olhos, o lendário Rinnegan. O Rinnegan? O coração de Jiraiya disparou quando ele viu aquilo. Poderia ser mesmo? Como o invocador do Monte Myoboku, Jiraiya sabia muito bem o que o Rinnegan simbolizava. Esses eram os olhos de uma lenda, o sábio dos 6 caminhos, o fundador mítico do ninjutsu. Jiraiya viajou pelo mundo por anos, mas nunca esperou ver esses olhos com os seus. Ele não tinha notado antes, mas agora, vendo-os de perto, mal conseguia acreditar. Como ele pode ter esses olhos? A mente de Jiraiya correu, e um arrepio percorreu seu corpo. Será que essa criança pode ser? Do outro lado da vila, em uma sala adjacente ao escritório principal da Sound Village, a atmosfera havia retornado à calma. Orochimaru nunca imaginaria que acabaria sentado aqui em seu escritório na Vila do Som, conversando com Tsunade de todas as pessoas. Só o pensamento já parecia surreal. Ei, Orochimaru, o que você está pensando? A voz de Tsunade o tirou de seus pensamentos. Orochimaru piscou, voltando ao presente. Oh, nada. Eu estava apenas notando que está ficando escuro lá fora. Você quer pegar algo para comer? Espere um pouco. Espere só um momento, disse Tsunade com a voz suave, mas firme. Por quê? Orochimaru perguntou, um pouco confuso. Os lábios de Tsunade se curvaram em um sorriso gentil. Por quê? Porque não havia necessidade de Orochimaru se preocupar com nada lá fora esta noite. Você está me encarando há tanto tempo, quer sentir de novo? Enquanto Tsunade falava, ela desamarrou seu manto e seus enormes peitos apareceram. Orochimaru brincou com eles gentilmente, amassando-os e deformando-os em suas palmas. E assim a noite se estendeu pacífica, silenciosa e inesquecível. Capítulo 149. Tsunade radiante. No início da manhã, um raio de sol entrou pela fresta da janela, lançando um brilho quente no quarto. Orochimaru se mexeu, sentindo o calor do sol. Tsunade, descansando a cabeça no braço dele, lentamente abriu os olhos, um sorriso contente no rosto. Acordou tão cedo? Ela murmurou. Não é tão cedo assim, Orochimaru respondeu. Você quer café da manhã? O que você quiser fazer, ela disse com uma risada suave. Então me passe minhas roupas, ele disse, estendendo a mão. Esqueça. Por que você não fica e conversa comigo um pouco mais? Tudo bem, ele disse com um leve sorriso, acomodando-se novamente.
Depois de uma noite de energia inquieta, Orochimaru se sentiu estranhamente calmo. Ele havia entrado em uma espécie de modo sábio, sua mente limpa e seus impulsos em repouso. Eles conversaram preguiçosamente por um tempo antes de finalmente se levantarem, comerem algo rápido e se refrescarem. Os dois se revezaram no banheiro, lavando-se e vestindo-se. Orochimaru se sentiu energizado e Tsunade parecia radiante. Enquanto estava ali, ele se pegou se perguntando por que ele já tinha se sentido atraído por outra pessoa. Sério, não era difícil entender. Ao longo da história, homens poderosos frequentemente tinham várias mulheres ao seu lado. Mesmo em sociedades modernas que favoreciam a monogamia, essa tendência persistia. Orochimaru agora via isso como uma lei natural. Os fortes atraem os outros, enquanto os menos afortunados lutam sozinhos. E quanto às pessoas dizendo que Orochimaru não precisava de companhia, já que ele podia criar vida por si mesmo, bem, nenhuma criação artificial poderia se comparar a uma mulher real e vibrante. Isso estava claro. Depois de se vestir, Orochimaru levou Tsunade para fora do escritório e encontrou Shana, sua assistente, que começou a informá-lo sobre as atividades recentes na vila. Enquanto isso, Jiraiya estava longe brincando com as 3 crianças. No entanto, como ninja experiente, ele notou detalhes que a maioria deixaria passar. Ver Tsunade andando ao lado de Orochimaru, parecendo especialmente alegre, fez seu coração afundar. Suspirando, Jiraiya se esgueirou para um canto tranquilo no extremo mais distante da vila, onde ele poderia expressar seus sentimentos sozinho. Era a tristeza silenciosa e não dita de um homem que havia perdido algo precioso, um sentimento que muitos não entenderiam. Os próximos dias passaram suavemente. Orochimaru completou suas inspeções, abordando quaisquer pequenos problemas que Shana não conseguiu resolver, e verificou as várias fortalezas da vila. Tudo parecia estar correndo bem, sem grandes problemas. Uma vez satisfeito, ele se preparou para retornar a Konoha. Jiraiya, no entanto, encontrou uma desculpa para ficar para trás. Você tem certeza de que quer ficar? Orochimaru perguntou, um pouco surpreso. Na linha do tempo original, Jiraiya ficou para ensinar ninjutsu a Nagato, e a Iko e Konan por vários anos, mas isso foi em Amegakure. Agora que Orochimaru trouxe as crianças para cá, elas estavam seguras. Por que Jiraiya ainda queria ficar? Jiraiya assentiu firmemente. A guerra não é exatamente urgente agora, então não há necessidade urgente de eu voltar para Konoha. Além disso, assistir você brincar de casinha não é minha ideia de diversão. Prefiro ficar aqui e fazer algo útil, ele acrescentou com um sorriso. Orochimaru olhou para Jiraiya e depois para as 3 crianças, como se estivesse lendo nas entrelinhas. Tudo bem. Se você estiver determinado, não vou impedi-lo. Mas tenho que avisá-lo sobre algo. Ah? O que é isso? Não tenha ideias de bisbilhotar minhas bases experimentais. Sem permissão, meus clones são programados para atacar intrusos à vista. Eles estão todos conectados em rede, então continuarão vindo até que a ameaça seja eliminada. Jiraiya piscou, atordoado. Depois de um momento, ele engoliu em seco. Não se preocupe, eu não sou estúpido o suficiente para tentar algo assim. Você diz isso agora, Orochimaru respondeu, seu tom implacável. Mas conhecendo você, eu não duvidaria que você ficasse curioso. O aviso de Orochimaru era genuíno. Os clones operavam em protocolos rígidos. Após anos desenvolvendo-os, ele tinha uma força de mais de 600 clones, todos treinados para proteger seus segredos. Seus laboratórios e arsenais eram proibidos para qualquer um sem autorização explícita. Até mesmo os daimyo evitavam essas zonas restritas. Os clones não eram brincadeira. Eles estavam todos no nível Jonin e equipados com Sharingan, uma força avassaladora contra a qual até mesmo um Kage teria dificuldade. A menos que alguém como o próprio terceiro Raikage, com suas defesas quase impenetráveis, tentasse invadir a base, nem mesmo Hiruzen teria chance. Se Jiraiya tentasse se infiltrar por impulso, ele provavelmente estaria caminhando para a morte. O aviso de Orochimaru também não passou despercebido por Tsunade. Ela tinha aprendido sobre os clones recentemente, e acrescentou, Jiraiya, não seja idiota. Isso não é algo que você pode tratar como uma piada. Não queremos te encontrar morto na próxima vez que voltarmos. Ela e Orochimaru conheciam Jiraiya melhor do que ninguém. Ele tinha uma veia travessa que frequentemente o deixava imprudente. Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda tinha os mesmos hábitos de encrenqueiro. Entendi, Jiraiya resmungou, acenando com a mão desdenhosamente. Mas no fundo, ele sabia que eles estavam certos. Verdade seja dita, ele tinha considerado dar uma espiada na base de Orochimaru. Todo o conceito de exército clone era intrigante, e ele não conseguia deixar de se sentir curioso sobre como tudo era feito. Mas agora que ele tinha ouvido quão letais aqueles clones podiam ser, ele teve que admitir a derrota. Provocar Orochimaru era uma coisa, mas arriscar sua vida era outra. Depois de fazer os arranjos necessários, Orochimaru e Tsunade finalmente partiram, deixando a Vila do Som para trás. Jiraiya os observou desaparecerem na distância, caminhando lado a lado e suspirou. O que mais ele poderia fazer além de desejar-lhes o melhor? Sensei, estamos prontos, uma pequena voz falou atrás dele. Virando-se, Jiraiya viu Yaiko olhando para ele ansiosamente, cheia de energia e excitação. Tudo bem então, disse Jiraiya, sacudindo sua melancolia. Vamos lá. Capítulo 150, Esquemas. Jiraiya não acabou ficando em Amegakure, mas escolheu permanecer em Sound Village. Foi surpreendente, mas Orochimaru entendeu o porquê. Não era só porque Nagato poderia ser a criança da profecia, mas também devido ao vínculo complicado entre os 3. Quando eram mais jovens, Jiraiya nutria uma queda por Tsunade.
Mas agora, vendo ela e Orochimaru juntos, ele inevitavelmente se sentiria estranho se estivesse constantemente perto deles. Orochimaru e Tsunade podem não se importar, mas Jiraiya provavelmente se sentiria deslocado. Então, à sua maneira, Jiraiya decidiu se distanciar. Tsunade também entendeu as razões de Jiraiya. Ela não tentou persuadi-lo do contrário porque, na verdade, não era lugar dela fazer isso. Os sentimentos de Jiraiya por ela não eram exatamente um segredo, e embora ela o tivesse rejeitado várias vezes, ele nunca a havia realmente deixado ir. O que mais ela poderia dizer? Às vezes, não importa o quão profundamente você se importa com alguém, se o sentimento não for mútuo, não há nada que possa ser feito. Alguns podem conquistar outros através da persistência, mas quando existe uma opção melhor, por que se contentar? Essa era a luta de Jiraiya para suportar, não dela. Alguns dias depois, à tarde, Vila de Konoha, escritório do Hokage. Orochimaru e Tsunade retornaram para relatar sua missão e explicar sua ausência prolongada. Naturalmente, eles mantiveram os detalhes da Vila do Som em segredo. Embora esconder informações de superiores possa ser visto como desleal, Orochimaru nunca se viu vinculado por lealdade estrita à autoridade de Konoha. E quanto a Tsunade? Ela nunca foi de seguir regras por seguir. Influenciada por Orochimaru, ela também não sentiu necessidade de revelar tudo. Depois de ouvir o relatório, incluindo a decisão de Jiraiya de ficar para trás, Hiruzen assentiu pensativamente. Já que a guerra realmente se acalmou, se Jiraiya fez sua escolha, deixe-o em paz. Entendido, eles responderam. Hiruzen deu uma tragada profunda em seu cachimbo, soprando um anel de fumaça no ar. Vocês dois percorreram um longo caminho. Tirem um tempo para descansar. Sim, sensei, Orochimaru e Tsunade responderam, curvando-se antes de deixar o escritório. Enquanto eles saíam, o olhar de Hiruzen permaneceu em Orochimaru, perdido em pensamentos. Ao retornarem à vila, Orochimaru notou uma mudança na maneira como as pessoas olhavam para eles. Os olhos dos moradores estavam cheios de admiração e respeito. Ao perguntar por aí, ele descobriu que o título de Sannin havia se espalhado por Konoha. Parecia que Anzo da Salamandra, que os havia nomeado Sannin lendários, havia involuntariamente dado a eles um grande aumento de reputação. Do lado de fora do escritório do Hokage, Tsunade se virou para Orochimaru com um sorriso. Quer vir para minha casa? Agora que o relacionamento deles havia se aprofundado, havia um calor e uma familiaridade entre eles que não existiam antes. Como Jiraiya disse uma vez, somente após uma conexão verdadeira eles poderiam realmente ser considerados um casal. Vendo Orochimaru hesitar, Tsunade pegou seu braço de brincadeira. Vamos! Você não tem nada esperando por você em casa. Além disso, será bom para você visitar Navaki. Navaki? Certo, claro. Vamos lá. Orochimaru não se opôs. A ideia de retornar para uma casa vazia tinha pouco apelo. Enquanto caminhavam, um pensamento atingiu Orochimaru. Talvez esse vazio fosse parte da razão pela qual seu eu alternativo em outra linha do tempo eventualmente traiu Konoha. Ele perdeu seus pais quando jovem e não tinha nenhum vínculo verdadeiro na vila. Para alguém assim, não seria difícil se voltar contra o lugar ao qual ele não tinha nenhum apego real, especialmente se influenciado por alguém como Danzo. A casa de Tsunade ficava no complexo Senju, localizado na vila de Konoha. Não era a primeira vez que ele visitava, mas fazia muito tempo que ele não vinha aqui. Ele se lembrava de quão animado o complexo costumava ser, movimentado com membros do clã Senju. Mas agora, além da casa de Tsunade e dos aposentos de Uzumaki Mito, a maioria dos prédios estava vazia ou ocupada por aldeões comuns. Os Senju não eram mais um clã próspero. Até a casa de Tsunade tinha um ar de solidão, o silêncio era quase opressivo. Irmã mais velha, Orochimaru-sensei, você voltou. A voz de um jovem garoto quebrou o silêncio quando Navaki veio correndo com um sorriso brilhante. O retorno de Orochimaru à vila pode ter parecido tranquilo à primeira vista, mas várias pessoas notaram, principalmente Danzo e o clã Uchiha. Fazia sentido que Danzo estivesse interessado. Ele ainda tinha ambições de recuperar influência em Konoha e via Orochimaru como um aliado em potencial. Mas a atenção do clã Uchiha era intrigante. Eles estavam ansiosos para entender a posição de Orochimaru e seu relacionamento com Hiruzen. Se possível, eles queriam alavancar sua influência para aliviar a pressão que enfrentavam da liderança de Konoha. Os Uchiha eram um dos clãs fundadores de Konoha, mas foram empurrados para sombras dentro de sua própria vila. Compreensivelmente, eles estavam inquietos e procurando por qualquer vantagem. Orochimaru, por sua vez, também tinha interesse no clã Uchiha. Não era apenas curiosidade ociosa, era sobre poder, especificamente o poder dos olhos deles. No passado, ele não havia considerado a importância do poder ocular. Ele estava contente com suas próprias habilidades. Mas depois de trazer Nagato de volta, ele se viu atraído pelo potencial do Rinnegan, os olhos lendários que Nagato possuía, embora ainda adormecidos. Para aproveitar todo o poder do Rinnegan, Orochimaru sabia que precisaria de uma quantidade considerável de energia espiritual e preparação física. Resumindo, se ele quisesse despertar e controlar completamente o Rinnegan, ele precisaria obter material genético Uchiha para cultivar seu próprio Sharingan e, eventualmente, fundi-lo em um par de Mangekyo. Orochimaru, tem algo errado com a comida? Por que você não está comendo? A voz de Tsunade cortou seus pensamentos. Não, eu só estava pensando em algo, Orochimaru respondeu, voltando à realidade. Ele pegou a tigela de sopa que ela tinha feito e tomou um gole.
Um gosto estranho atingiu sua língua imediatamente, e ele mal conseguiu engolir antes de se virar para o lado e tossir. O quê? O que é isso? Ha ha ha. Navaki caiu na gargalhada, batendo palmas. Sensei, você é tão corajoso, bebendo a comida da minha irmã. Capítulo 151. Encontro. Nessa época, não havia muito em termos de lazer ou entretenimento, e com a hora do jantar se aproximando, Tsunade sugeriu que ela poderia cozinhar algo para eles. Não era sempre que eles tinham tempo assim, então por que não? Orochimaru concordou. Seguindo suas instruções, ele entreteve Navaki enquanto Tsunade se ocupava na cozinha. Para ser honesto, essa foi a primeira vez que ele viu Tsunade cozinhar. No passado, tal ideia teria sido absurda entre suas missões e seus próprios objetivos pessoais. Nunca houve uma oportunidade para algo tão doméstico. Mas quando se sentaram para comer, Orochimaru notou que Navaki estava olhando para a comida com um sorriso estranho. O garoto não parecia ansioso para comer, e agora Orochimaru estava começando a entender o porquê. Tsunade, como uma princesa do clã Senju, parecia não ter herdado nenhuma das habilidades culinárias que se poderia esperar. É tão ruim assim? Tsunade perguntou, vendo os olhares hesitantes em seus rostos. Ela se mexeu, claramente envergonhada, traçando círculos na mesa com os dedos como se esperasse escapar do escrutínio. Não é só ruim. Orochimaru murmurou, limpando a boca com um guardanapo. Ele olhou para ela, genuinamente confuso. Você realmente não tinha ideia sobre suas próprias habilidades culinárias? Eu pensei que tinha melhorado. Tsunade disse, parecendo um pouco magoada. Ela pegou uma colherada da sopa de miso que tinha preparado, esperando que estivessem exagerando. Hugh, seu rosto se contorceu imediatamente, e ela mal conseguiu cobrir a boca antes de correr para a lata de lixo, cuspindo o que havia provado. Haha, viu, nem você consegue suportar. Navaki caiu na gargalhada, apertando o estômago enquanto observava sua irmã sofrer. Vendo sua expressão derrotada, Orochimaru suspirou. Tudo bem, deixe que eu cuido disso. A comida era muito salgada, mal cozida e a textura era indescritível. Só quem já tinha experimentado poderia entender o verdadeiro horror. Até ele, que tinha enfrentado inúmeros perigos, se viu perdido. Você vai cozinhar? Tsunade olhou para ele surpresa. Espere, sensei, você sabe cozinhar? Navaki perguntou, igualmente atordoado. Como se viu, Orochimaru não só sabia cozinhar, mas era realmente muito habilidoso. Afinal, ele não cresceu mimado, ele aprendeu muito cuidando de si mesmo. E com 2 vidas de experiência, ele teve bastante prática. Orochimaru foi até a cozinha, onde tudo já estava preparado. Seus movimentos eram eficientes e precisos, como se ele tivesse feito isso 1000 vezes. Tsunade e Navaki assistiram com admiração. Uau, ele é incrível! Tsunade murmurou. Irmã, esse é mesmo Orochimaru-sensei? Navaki perguntou, atônito. Em pouco tempo Orochimaru preparou sushi, sopa de miso e uma variedade de outros pratos, todos lindamente apresentados e enchendo o ar com um aroma delicioso. Conforme Tsunade e Navaki se aprofundavam, seu respeito por Orochimaru só aumentava. Para eles ele não era mais apenas um shinobi poderoso, ele também era alguém com um calor inesperado, um lado que eles não tinham visto antes. Para Tsunade, isso apenas solidificou seus sentimentos por ele. Navaki, por outro lado, deixou de vê-lo como modelo para vê-lo como modelo ideal, um verdadeiro herói. Quando o jantar acabou, a noite caiu, e era hora de Orochimaru sair. Depois de uma longa conversa com Tsunade, ele estava pronto para deixar o complexo Senju. Mas antes que ele o fizesse, Tsunade se inclinou para perto e sussurrou algo em seu ouvido, seu rosto ficando vermelho enquanto ela falava. Tem certeza? Orochimaru perguntou, surpreso com a oferta. Sim, claro. Se você não quiser, então esqueça, ela gaguejou, com as bochechas coradas. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Eu gostaria disso. Mas tenho algo para resolver agora. Vejo você em breve. Tudo bem, estarei esperando. Konoha era uma vila vasta, quase como uma cidade pequena, com uma população entre 150 mil e 200 mil. Entre os campos de treinamento, a academia, o hospital e o imponente Okage Rock, ela cobria uma área impressionante. Tornar-se Okage em tal lugar não era pouca coisa. Mas embora Konoha fosse forte, sua política interna era uma bagunça. As disputas por poder eram profundas, especialmente entre Hiruzen, Danzo e o clã Uchiha. E nesse cenário político, o clã Uchiha era, sem dúvida, o mais fraco. Sem influência e confiança do povo, eles eram forçados a suportar repressão constante. Não que nada disso preocupasse Orochimaru. Ele não tinha interesse em se tornar Hokage ou se envolver na política de Konoha. Para ele, o tempo gasto em tais assuntos era melhor investido em suas pesquisas e experimentos. A caminho da base da raiz para se encontrar com Danzo, Orochimaru encontrou um homem Uchiha que pareceu reconhecê-lo. Senhor Orochimaru, o homem gritou. Orochimaru se virou, percebendo que conhecia o homem. Você é Uchiha Akihara, não é? Haha, Lord Orochimaru tem uma ótima memória. Akihara disse, claramente satisfeito. É uma honra encontrá-lo. Ao lado dele estava uma jovem de cabelos pretos, com cerca de 12 ou 13 anos de idade. A garota se curvou respeitosamente. Olá, Orochimaru-sama. Orochimaru olhou para ela com leve interesse. Essa é sua filha? Sim, ela é, disse Akihara, coçando a cabeça timidamente. Acabamos de jantar, e pensei em dar uma volta. O olhar de Orochimaru permaneceu na garota. Ela é adorável. Ela já despertou seu Sharingan? O sorriso de Akihara desapareceu um pouco, parecendo envergonhado. Bem, o talento dela é um pouco limitado. Ela ainda é uma genin.
Orochimaru assentiu. Ele entendia o processo de despertar dos Uchiha melhor do que a maioria. O Sharingan normalmente era ativado sob intensa tensão emocional, frequentemente ligada a momentos de vida e morte. Uma jovem genin como ela que ainda não havia enfrentado perigo sério não o teria desbloqueado. Um pensamento cruzou a mente de Orochimaru. Então ela ainda não o despertou. É uma pena, mas eu posso ter algo que pode ajudar com isso. Ele enfiou a mão no manto e tirou um pequeno pergaminho, invocando um frasco cheio de um líquido claro e brilhante. Os olhos de Akihara se arregalaram quando ele pegou o frasco de Orochimaru, parecendo confuso. Meu senhor, o que é isso? Tente dar a ela, Orochimaru disse com um leve sorriso. Pode ajudar a destrancar os olhos. Akihara e sua filha ficaram atordoados, processando o que ele tinha acabado de dizer. Desbloqueando os olhos dela? Ele quis dizer. O Sharingan? A ideia era quase impensável. O clã Uchiha sempre acreditou que o Sharingan só poderia despertar por meio de intensa turbulência emocional, por meio de sangue e lágrimas. Será que esse frasco poderia realmente contornar esse processo? Pai, o senhor Orochimaru está indo embora, a garota sussurrou, cutucando-o ao notar que Orochimaru já estava se afastando. Oh sim, eu nem tinha agradecido a ele. Akihara parecia nervoso. Mikoto, você vai para casa primeiro. Você não vem comigo? Eu tenho algo que preciso resolver. A garota, cujo nome era Mikoto, assentiu, um pouco confusa. Tudo bem, pai. Capítulo 152, o Sharingan de Danzo. Como membro principal do clã Uchiha, Akihara entendeu precisamente o que seu líder de clã, Uchiha Soyama, pretendia. O clã se interessou pelos talentos de Orochimaru, particularmente sua habilidade em armas e desenvolvimento experimental. Soyama queria que os Uchiha estabelecessem um relacionamento mais próximo com Orochimaru, idealmente para obter insights sobre suas capacidades e antecedentes. Enquanto todos sabiam que Orochimaru era discípulo de Sarutobi Hiruzen, não se sabia muito mais sobre suas lealdades ou ambições. Se o relacionamento de Orochimaru com Hiruzen fosse forte, talvez os Uchiha pudessem construir uma ponte através dele, esperando que ele pudesse agir como mediador com o Hokage. No entanto, se o vínculo entre Orochimaru e Hiruzen fosse fraco, o clã Uchiha poderia tentar conquistá-lo em particular, extraindo quaisquer vantagens que pudessem de uma aliança com ele. De qualquer forma, construir uma conexão com Orochimaru era visto como uma estratégia de baixo risco e alta recompensa para o clã Uchiha. Mas agora, Orochimaru havia entregado a Akihara uma poção misteriosa, alegando que ela poderia ajudar sua filha a despertar seu Sharingan. Esse gesto inesperado deixou Akihara perplexo. Inseguro sobre as verdadeiras intenções de Orochimaru, ele decidiu que era melhor levar o frasco diretamente para Uchiha Soyama. Dentro da casa do líder do clã, Uchiha Soyama examinou o líquido transparente por um longo tempo, girando na luz como se esperasse desvendar seus segredos. Ele disse que isso poderia ajudar a desbloquear o Sharingan? Soyama perguntou com um tom cético. Não exatamente, Akihara respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Ele só disse que poderia ajudar. Ele não garantiu nada. Soyama estreitou os olhos pensativamente, sua mente acelerada. Do que se trata tudo isso? Até onde ele sabia, Orochimaru havia participado recentemente do desenvolvimento de 2 poções experimentais para Konoha. Uma para fortalecer genes e outra para reparar danos genéticos. No entanto, essas foram creditadas ao ninja médico Aruno. Poucos sabiam que Orochimaru era o verdadeiro desenvolvedor dessas poções, nem mesmo o próprio Soyama. Por causa dessa falta de informação, Soyama ficou especulando. Quais seriam as intenções de Orochimaru? Você viu algo parecido com essa poção em algum outro lugar da vila? Soyama refletiu em voz alta. É possível que isso tenha sido criado por aquela garota Tsunade? Akihara balançou a cabeça. Não, é a primeira vez que vejo isso. Soyama suspirou, franzindo as sobrancelhas. O que mais Orochimaru disse? Nada demais. Ele só comentou sobre o quão fofa minha filha era, perguntou se ela já tinha desbloqueado seu Sharingan, e então me entregou isso. Sua filha. Mikoto? Sim. Muito bem. Chame Mikoto aqui, Soyama ordenou com a voz firme. Sim, imediatamente. Enquanto isso, no quartel-general de Holt, Orochimaru se viu diante de Danzo, que lhe presenteou com um frasco contendo 3 olhos de Sharingan preservados em uma solução. A visão fez Orochimaru reprimir uma risada. Ele não pôde deixar de pensar que a coleção de Danzo era nada impressionante, para dizer o mínimo. Só 3. Orochimaru murmurou, mal conseguindo esconder sua diversão. Depois de todo o esforço que Danzo havia investido, navegando no caos da Segunda Grande Guerra Ninja, criando unidades secretas e vasculhando campos de batalha, ele só conseguiu coletar 3 Sharingan? Se não fosse pelo momento, Orochimaru quase teria considerado dar a ele algumas de seu estoque pessoal. Danzo, alheio aos pensamentos de Orochimaru, deu de ombros com indiferença. O campo de batalha é caótico, e o clã Uchiha tem uma equipe dedicada para a recuperação de cadáveres. Garantir até mesmo 3 Sharingan é uma conquista. Orochimaru forçou seu sorriso irônico, dando um leve aceno de cabeça. Justo. Mesmo que eu não possa te ajudar com o transplante de células do primeiro Hokage ainda, pelo menos eu posso implantar um Sharingan para você. Deve tornar mais fácil para você manter o controle sobre Holt. Você vai fazer a cirurgia? Perguntou Danzo com um tom de voz que denotava relutância. Claro, Orochimaru respondeu. Eu não confiaria em mais ninguém para um procedimento tão delicado. Holt tinha alguns ninjas médicos na equipe, mas suas habilidades eram limitadas.
E dada a natureza da operação e o sigilo necessário, Danzo estava certo em depositar sua confiança em Orochimaru. Então vamos prosseguir, disse Danzo com o rosto inexpressivo. A cirurgia ocorreu em um laboratório subterrâneo isolado nos arredores da vila. Orochimaru tinha essa área limpa regularmente durante suas ausências, e ele mantinha instrumentos cirúrgicos com ele o tempo todo. Após uma rápida esterilização do equipamento, ele estava pronto para começar. Danzo estava deitado na mesa de operação, seu rosto revelando um lampejo de desconforto. Você não precisa se preparar mais? Não precisa, Orochimaru disse calmamente, arrumando suas ferramentas. Eu já estou muito familiarizado com o processo de transplante de células. Com sua condição física atual, um Sharingan não deve representar nenhum problema. Nós só precisamos lidar com a rejeição natural que seu corpo pode ter ao Sharingan. Entendido, respondeu Danzo com um tom tenso, mas firme. Orochimaru pegou uma seringa e aplicou várias doses de uma solução especializada, injetando-as diretamente no ombro de Danzo. O que é isso? Danzo perguntou, estremecendo levemente com a injeção. Este é um soro para reduzir a rejeição do Sharingan pelo corpo, explicou Orochimaru com indiferença. Ele não estava mentindo. Corpos não Uchiha frequentemente rejeitavam o Sharingan, e era por isso que o Sharingan raramente acabava fora do clã Uchiha. Na ausência de células do primeiro Hokage, a probabilidade de sucesso de um transplante de forasteiro era baixa. As exceções eram casos raros, como Kakashi, cujas circunstâncias únicas permitiram que ele se adaptasse ao seu Sharingan transplantado. Mas Orochimaru sabia que até mesmo o caso de Kakashi era uma anomalia. Imperturbável, Orochimaru pegou seu bisturi e se aproximou da órbita ocular exposta de Danzo. A visão do notório líder de Konoha deitado indefeso na frente dele era estranhamente satisfatória. Neste momento, Orochimaru tinha poder completo sobre o homem. O pensamento cruzou sua mente de que seria fácil acabar com Danzo aqui e agora. Um corte rápido, e o mais perigoso conspirador de Konoha seria enviado para a vida após a morte. Mas Orochimaru descartou a ideia. Matar Danzo seria desperdício. Ainda havia muito que ele poderia ganhar mantendo o homem vivo, tantos favores e recursos que Danzo poderia fornecer. Por enquanto, ele era mais valioso como um aliado. A operação em si ocorreu sem problemas. Em uma hora, Orochimaru havia completado o transplante, inserindo o Sharingan na órbita ocular direita de Danzo. Tente, disse Orochimaru, dando um passo para trás. Lentamente, Danzo abriu o olho, ajustando-se à nova clareza em sua visão. Ele levantou uma mão na frente do rosto, flexionando os dedos, maravilhado com a nitidez aumentada nos detalhes. Impressionante. Já consigo sentir o poder, ele murmurou, cerrando o punho como se quisesse testar sua própria força. Capítulo 153. Tome um banho. Com a ajuda de Orochimaru, o Sharingan recém-implantado de Danzo estava agora envolto em uma camada de bandagens. Como Danzo explicaria seu novo olho para Hiruzen não era da conta de Orochimaru. Na realidade, Orochimaru tinha outros métodos de conceder o Sharingan a indivíduos não Uchiha. Um era por meio de fusão genética, enquanto o outro era modificação genética. No entanto, a modificação genética só poderia ser aplicada a bebês, e a fusão genética não produzia efeitos visíveis imediatamente. Portanto, para Danzo, Orochimaru havia optado pelo método mais direto, transplante de células. Refletindo sobre seu trabalho, Orochimaru não pôde deixar de notar a ironia. Ele costumava desprezar Danzo por sua ambição implacável, sua disposição de sacrificar outros para atingir seus objetivos e as inúmeras tragédias que ele causou. Muitas vidas foram arruinadas por causa dele. Mas depois de trabalhar com Danzo mais de perto, Orochimaru sentiu uma estranha pena pelo homem. Danzo queria poder, mas não tinha os meios para alcançá-lo completamente. Ele ansiava por se tornar Hokage, unificar o mundo ninja e ganhar força por qualquer meio necessário. Em busca desse sonho, ele enxertou as células do primeiro Hokage, implantou Sharingan e se transformou em um recipiente cheio de jutsu proibido. Ele alterou seu corpo a ponto de não ser nem totalmente humano nem um shinobi de verdade. E depois de todos os seus esforços, ele foi finalmente morto por um Uchiha Sasuke adolescente. Foi quase trágico de certa forma. Apesar de toda a sua ambição e intriga, o fim de Danzo foi tão lamentável quanto sua vida. Claro, simpatia era uma coisa. Orochimaru não tinha intenção de compartilhar seu segredo mais precioso com Danzo. O fluido de fusão genética era a criação mais valiosa de Orochimaru, a par de sua tecnologia de clonagem. Esse fluido permitia que genes de diferentes linhagens se fundissem perfeitamente, garantindo às pessoas comuns acesso a poderosas habilidades de linhagem. O fluido de fusão genética poderia combinar múltiplas linhagens em uma única fórmula ou simplesmente aprimorar uma característica específica. No entanto, ele tinha uma limitação. Ele tinha que ser preparado com os genes-alvo em mente de antemão. Uma vez criados, novos genes não poderiam ser adicionados a um lote existente. No entanto, o fluido de fusão genética era inestimável. Ele poderia conceder até mesmo àqueles sem uma linhagem especial a chance de exercer habilidades extraordinárias. Orochimaru consideraria dar algo tão valioso para Danzo? Absolutamente não. Orochimaru tinha atualmente 2 lotes de fluido de fusão genética finalizado. Um foi infundido com o corpo sábio do clã Senju, e o outro com o Sharingan do clã Uchiha. O processo de fusão era semelhante ao seu fluido de evolução biológica, com apenas uma aplicação permitida por ano para evitar efeitos decrescentes. Mas para Orochimaru, que já possuía traços de linhagem Senju e Uchiha, essa limitação não era um problema.
Quando Danzo saiu do laboratório, com seu olho direito agora coberto por um curativo, Orochimaru se espreguiçou e se permitiu um pequeno momento de alívio. Se você quer genes Uchiha, depender de Danzo não vai resolver, Orochimaru murmurou para si mesmo. A guerra está acontecendo há tanto tempo, e tudo que ele conseguiu trazer de volta foram 3 míseros Sharingan? Patético. Orochimaru quase sentiu pena de Danzo. Ainda bem que ele foi proativo e deu ao Uchiha Akihara uma poção estimulante mental para sua filha. Caso contrário, se ele tivesse que esperar Danzo reunir genes Uchiha suficientes para sustentar suas próprias ambições de desbloquear o Mangekyo, ele estaria esperando até o massacre do clã Uchiha 20 anos no futuro. Orochimaru não tinha esse tipo de tempo. Após arrumar o laboratório, Orochimaru enfiou as mãos nos bolsos e voltou para casa. Quando ele abriu a porta, uma figura suave praticamente caiu em seus braços. O calor e a suavidade pressionados contra ele imediatamente melhoraram seu humor. Navaki está dormindo? Ele perguntou suavemente. Tsunade murmurou sorrindo para ele. Então vou tomar um banho rápido primeiro. Não precisa, ela sussurrou, passando os braços em volta do pescoço dele. Só fique assim. Naquele momento, todos os rumores sobre os supostos maus hábitos e temperamento explosivo de Tsunade desapareceram. Ela era suave, gentil e cheia de calor, um lado que poucos conseguiam ver. Orochimaru tinha apenas um pensamento enquanto a segurava. Tão suave. Enquanto isso, do outro lado da vila, no complexo Uchiha, uma exclamação repentina quebrou o silêncio da noite. Ah, meus olhos! Ouviu-se o som de vidro quebrando e a voz aflita de uma jovem ecoou na sala. O que foi, Mikoto? Uchiha Akihara correu para o lado da filha, o coração batendo forte. Mikoto estava apertando os olhos, o rosto contorcido de dor. Por mais orgulhosos que os Uchiha pudessem ser, eles ainda protegiam ferozmente seus filhos. Akihara e o clã tinham confiado que as intenções de Orochimaru eram genuínas. Embora ele estivesse alinhado com a facção de Sarutobi, Orochimaru não tinha queixas conhecidas com os Uchiha, especialmente com Mikoto. Mesmo que a poção não funcionasse, eles não tinham considerado a possibilidade de dano. Orochimaru não tinha razão para envenená-los ou causar ferimentos, eles acreditavam. Mas agora, pai, meus olhos, eles doem. A voz de Mikoto tremeu enquanto ela se ajoelhava no chão, com as mãos cobrindo os olhos. Droga! Akihara cerrou os punhos. Como isso pôde acontecer? Orochimaru não tem razão para te machucar. Ele lutou para reconciliar o que estava acontecendo com o que sabia sobre Orochimaru. Por que Orochimaru faria isso? Que motivo ele poderia ter? Naquele momento, uma mulher de roupão entrou correndo no quarto, com os olhos arregalados de pânico, enquanto observava o vidro quebrado e a angústia de Mikoto. Akihara, o que está acontecendo aqui? Ela perguntou com a voz trêmula. Akihara ficou sem palavras. Como ele poderia explicar que tinha dado à filha uma poção desconhecida de Orochimaru? É tudo culpa minha, ele sussurrou, a culpa apertando seu peito. Eu não deveria ter. Droga, Orochimaru, por que você machucaria minha filha? Orochimaru. Sua esposa ecoou perplexa. Vou encontrá-lo, declarou Akihara, pegando sua bolsa de ferramentas ninja e se preparando para sair furioso. Nenhum pai suportaria ver seu filho sofrer. Mesmo que Orochimaru fosse o discípulo premiado de Sarutobi e um dos Sannin lendários, Akihara estava pronto para exigir respostas. Espere, Akihara. Sua esposa chamou, sua voz o interrompendo. Olhe para os olhos de Mikoto. Akihara se virou, jogando sua bolsa de lado enquanto se ajoelhava na frente de sua filha. Mikoto, olhe para mim. Você é cega. Consegue enxergar? Enquanto Mikoto abaixava lentamente as mãos, Akihara prendeu a respiração. Seus olhos, antes escuros, haviam se transformado, agora brilhando em um vermelho brilhante com o padrão Tomoe característico do Sharingan. Isso é incrível, ele sussurrou, atordoado. Capítulo 154. Vivendo juntos? As pupilas de Mikoto, antes escuras como tinta, tornaram-se de um escarlate vivo, com um único Tomoe girando em cada olho, uma visão que parecia quase sobrenatural. Uchiha Akihara ficou ali, completamente perplexo, sua esposa igualmente atordoada. Enquanto Mikoto piscava e olhava para seus pais, um lampejo de confusão cruzou seu rosto, sentindo o choque deles. Pai, o que está acontecendo? Ela murmurou incerta. Quieto, Akihara instruiu gentilmente sua voz firme, mas cautelosa. Concentre-se em estabilizar o chakra em seu corpo. Esse sim. Mikoto gaguejou, seguindo rapidamente suas instruções. Após um momento de concentração, o brilho escarlate desapareceu, suas pupilas retornando ao preto natural. Incrível! Akihara murmurou, ainda cambaleando. A ideia de que alguém pudesse despertar o Sharingan sem o gatilho usual de dor emocional intensa era inédita no clã Uchiha. Normalmente, um evento trágico, muitas vezes envolvendo a morte de um ente querido, era necessário para desbloquear o Dojutsu. A própria fundação do poder do Sharingan estava ligada às emoções mais profundas do usuário, muitas vezes nascidas de sangue e lágrimas. Depois de dar a Mikoto algumas instruções básicas sobre como controlar seus olhos recém-despertados, Akihara sentiu uma necessidade de compartilhar essa revelação. Esse tipo de desenvolvimento sem precedentes não poderia ser mantido em segredo. Então, tarde da noite, ele se viu novamente em frente à casa do líder do clã Uchiha, se preparando para compartilhar a notícia. Lá dentro, Uchiha Soyama, o líder do clã, parecia igualmente atordoado quando Akihara lhe contou. O quê? Mikoto realmente despertou seu Sharingan? Soyama perguntou, mal conseguindo esconder sua descrença.
Soyama nunca deu muita importância à ideia de que Mikoto poderia despertar seu Sharingan através da poção de Orochimaru. Afinal, por gerações, só havia uma maneira de desbloquear o Dojutsu do Uchiha através de profundo sofrimento emocional. Um pai morto, uma mãe morta, um amigo perdido. Somente através dessas experiências trágicas o Sharingan surgiu. Soyama tinha concordado principalmente em deixar Mikoto experimentar a poção como um gesto de boa vontade para com Orochimaru, uma maneira de sinalizar intenções amigáveis. Ele não esperava que funcionasse. Mas agora, líder do clã, eu fiquei igualmente chocado, disse Akihara. Esse método de desbloquear o Sharingan é algo que nunca ouvimos falar. Será que aquelas poções que ouvimos falar antes daquelas creditadas àquele ninja médico Aruno foram na verdade criadas por Orochimaru? Soyama murmurou, começando a juntar as peças. Fazia sentido, mas havia um problema. Se Orochimaru realmente possuía esse conhecimento, por que ele o revelaria aos Uchiha? Por que ele daria a eles uma ferramenta tão poderosa? Isso não fazia sentido. O Hokage certamente não sabia disso, pois tal poção seria inestimável para Konoha. Então por que Orochimaru ignorou seu próprio professor e compartilhou com Uchiha? Confuso, Soyama decidiu convocar uma reunião de emergência com os anciões do clã para discutir esse novo acontecimento. A noite passou em discussões silenciosas e especulações entre os anciões Uchiha. Na manhã seguinte, Nara Kushu, um dos estrategistas de elite de Konoha e comandante das linhas de frente na guerra em andamento, apareceu na porta da casa de Orochimaru, carregando um grande pergaminho nos braços. Este pergaminho havia sido confiado a ele por Orochimaru para ser guardado em segurança durante a batalha contra Anzo, a salamandra. A Kushu sabia que seu conteúdo era de valor significativo, então ele o manuseou com o máximo cuidado. Ao saber que Orochimaru havia retornado à vila, a Kushu veio o mais rápido que pôde para entregá-lo de volta. Inicialmente, ele esperava que fosse uma visita de rotina. No entanto, ao entrar na propriedade, algo chamou sua atenção, fazendo-o parar. Tsunade surgiu da sala de estar, vestida com seu top branco de sempre e shorts verde escuro. Não havia nada particularmente incomum em seu traje, mas seu cabelo levemente desgrenhado e sua expressão sonolenta sugeriam que ela tinha acordado recentemente. Com base na distância entre o complexo Senju e a casa de Orochimaru, a Kushu rapidamente deduziu uma coisa: Orochimaru e Tsunade estavam morando juntos. Bem, isso é interessante. A percepção o atingiu como um raio. Ele sabia que isso seria uma grande notícia se vazasse. Mas os instintos de Akushu lhe disseram que era melhor fingir que não havia notado nada em comum. Algumas coisas eram melhores se não fossem ditas. Mais alguma coisa, Akushu? Orochimaru perguntou, parado na porta, calmo como sempre. Ele já tinha pegado o pergaminho. Não, isso é tudo, Akushu respondeu, saindo do seu torpor. Na verdade, acabei de lembrar que há algo urgente que preciso resolver em casa. Minhas desculpas. Ele fez uma rápida reverência, um tanto perturbada, e praticamente fugiu do local. Ao sair, ele não conseguia se livrar da sensação de que era melhor não se intrometer no que quer que estivesse acontecendo entre Orochimaru e Tsunade. Melhor ficar de boca fechada. Dentro da casa, Tsunade levantou uma sobrancelha enquanto observava Shikaku sair apressado. Quem era? Nara Kushu, Orochimaru respondeu, fechando a porta do pátio. Ele veio devolver um pergaminho. Um pergaminho? Tsunade olhou curiosamente para o pergaminho em seus braços e então rapidamente percebeu o que era. Um pergaminho de arma. Então, além dessas duas armas que você usou, você trouxe mais alguma coisa? Sim, tem mais, Orochimaru respondeu com um sorriso. Sério? Tsunade ficou intrigada. Orochimaru realmente trouxe mais de 2 armas para as linhas de frente, mas devido às mudanças no campo de batalha, ele não precisou usar a última. Não importa, no entanto. Haveria outras guerras, outras batalhas, muitas chances de usar seu arsenal. Orochimaru casualmente deixou o pergaminho de lado, vestiu seu traje habitual e saiu, pronto para aproveitar seu tempo livre em Konoha. Com as vilas de areia e pedra recentemente derrotadas, levaria um tempo até que elas representassem qualquer ameaça real novamente. Enquanto ele e Tsunade aproveitavam seu raro tempo livre, uma carta secreta do terceiro Kazekage da Vila da Areia estava a caminho de Iwagakure, a vila oculta nas pedras. Iwagakure, sala de conferências do Tsuchikage. Onoki, o terceiro Tsuchikage, estava sentado na cabeceira de uma longa mesa de conferência, sua expressão tão severa quanto sempre. Oficiais seniores de Iwagakure estavam alinhados em ambos os lados da mesa, esperando por seu discurso. HMPH Onoki zombou, olhando para o pergaminho disposto diante dele. Os ninjas da areia querem um cessar-fogo temporário conosco para unir forças contra Konoha. O que vocês todos acham? Uma aliança temporária contra Konoha? Um dos oficiais ecoou pensativamente. Pode valer a pena, outro acrescentou. A força de Konoha atingiu níveis perigosos, e não faria mal se unir por enquanto. Concordo, alguém mais entrou na conversa. As últimas estratégias e ferramentas de Konoha nos causaram problemas sem fim. As ferramentas e poções ninja que eles têm usado em batalha impactaram severamente nosso moral. Se não fosse por essas novas invenções, duvido que nossas forças teriam desanimado tão rapidamente, outro murmurou em concordância. Onoki assentiu, considerando a contribuição deles. Estou inclinado a concordar. As armas e remédios de Konoha certamente provaram ser eficazes, embora eu não possa dizer que já vi ferramentas como essas antes. Alguém sabe onde Konoha adquiriu tal tecnologia? Os oficiais olharam ao redor, igualmente perplexos. Não, Tsuchikage-sama.
Essas ferramentas ninja são diferentes de tudo que já encontramos. Elas são completamente diferentes do equipamento padrão. Onoki acariciou sua barba, pensativo. Eu também nunca os vi antes. No entanto, ouvi rumores de um pequeno país habilidoso no desenvolvimento de ferramentas ninja incomuns. Se vamos nos alinhar com a Vila da Areia contra Konoha, pode ser sensato primeiro entrar em contato com esta pequena nação. Poderíamos aprender muito. Jogada inteligente, um dos anciãos concordou. Se este pequeno país tiver acesso a ferramentas únicas, poderíamos usá-las para nivelar o campo de jogo contra Konoha. Eu apoio essa ideia. Apoiado. O conselho chegou a um consenso. Capítulo 155. Tsunade aprendendo a fazer tarefas domésticas. Na guerra anterior, embora Konoha tivesse lutado contra as vilas de areia e pedra, a verdade era que Suna e Iva estavam longe de serem unidos. Havia animosidade mútua entre eles, e eles se chocavam quase tanto entre si quanto com Konoha. Por causa disso, Konoha conseguiu expulsar ambas as vilas sem incorrer em grandes perdas. Mas agora, se eles realmente conseguissem se aliar e lançar um ataque conjunto a Konoha, as coisas poderiam não ir tão bem. Tanto Suna quanto Iva eram grandes poderes por direito próprio. Embora não estivessem à altura da força de Konoha, não estavam muito atrás. Se combinassem suas forças, até Konoha teria que ser cautelosa. Claro, uma verdadeira aliança entre Suna e Iva era improvável. O ódio entre suas duas nações não era algo que poderia ser resolvido da noite para o dia. Se eles escolhessem atacar juntos, eles teriam que tomar medidas para evitar que suas forças se misturassem, provavelmente coordenando rotas de ataque separadas. Caso contrário, eles poderiam acabar lutando entre si tanto quanto Konoha. Mas tudo isso era de pouca preocupação para Orochimaru. A guerra não o assustava mais. Campos de treinamento de Konoha. Um jovem garoto com cabelo castanho curto estava envolvido em uma feroz luta de sparring com um homem com cabelo preto longo. Eles trocavam golpes com suas kunai, o metal colidindo ressoando fortemente enquanto eles se moviam para frente e para trás pela área de treinamento. Para um observador, a luta parecia emocionante e equilibrada. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, ficou claro que enquanto o garoto lutava com tudo o que tinha, o homem estava apenas brincando com ele, bloqueando todos os ataques sem esforço. Bum! O homem viu uma abertura e desferiu um chute rápido no estômago do garoto, fazendo voar para trás. Navaki, se isso é tudo que você tem, você está longe de estar pronto. O homem repreendeu, seu tom firme, mas não cruel. Droga, por quê? Por que não consigo nem derrotar um clone? Navaki gritou em frustração. Ele treinou duro todos os dias e já havia superado a maioria de seus pares. Mas agora ele não conseguia nem se segurar contra um mero clone? Sim, o Orochimaru na frente dele era apenas um clone das sombras, uma mera extensão do verdadeiro Orochimaru. O verdadeiro Orochimaru não tinha tempo para treinar pessoalmente cada jovem estudante. Então ele usou um clone das sombras para ensinar em seu lugar. E mesmo sendo apenas um clone, Navaki se viu completamente superado. No mundo do ninjutsu, os clones surgiram em muitas formas. Clones básicos, clones elementais e clones de sombra, entre eles. Clones básicos eram meras ilusões sem substância real, úteis apenas para confundir um oponente. Clones elementais, por outro lado, podiam ser criados a partir de água, terra, relâmpago ou outros elementos, permitindo que lutassem e até mesmo entregassem efeitos adicionais. Por exemplo, um clone de relâmpago poderia paralisar um oponente ao se dispersar. No entanto, entre todos os tipos de clones, além do raro clone de madeira, o clone de sombra era particularmente único. Ele não apenas replicava o chakra do usuário, mas também retinha as experiências e o conhecimento que reunia, transferindo-os de volta ao corpo principal quando se dispersava. Para qualquer ninja com uma reserva de chakra forte, clones de sombra eram um recurso inestimável. Eles podiam ser usados para treinamento, reconhecimento ou até mesmo tarefas mundanas como cozinhar ou lavar roupa. Agora mesmo, o clone de sombra de Orochimaru estava ensinando a Navaki tudo o que sabia. Você quer derrotar meu clone? O clone de Orochimaru riu. Haha, deixa eu te contar, esqueça um genin como você. Até um jonin precisaria usar algumas técnicas avançadas para ter uma chance. Um jonin? Navaki olhou fixamente incrédulo. Você está brincando, certo? Acredite no que quiser, respondeu o clone, mal contendo um sorriso. Agora, chega de conversa. Vamos continuar treinando. Orochimaru tinha uma afeição especial por Navaki. Afinal, ele o viu crescer, e com Tsunade como sua parente, o garoto parecia quase como uma família. Por causa disso, Orochimaru assumiu a responsabilidade de dar a Navaki todas as vantagens que pudesse. Enquanto isso, em sua casa, o verdadeiro Orochimaru estava deitado em um tatame, sua mente divagando enquanto ele ponderava sobre o mistério do Rinnegan. Nagato possuía os olhos lendários, mas Orochimaru acreditava que seria possível cultivar o Rinnegan ele mesmo. Havia 2 métodos possíveis para conseguir isso. Um exigia imensa força mental para ativar, enquanto o outro exigia o chakra combinado de Asura e Indra, os espíritos reencarnados dos filhos do sábio. Qual caminho seria melhor para ele? Orochimaru refletiu sobre as opções. O primeiro método era direto, embora exigente em termos de poder mental. O segundo método, no entanto, era mais enigmático. Ele ainda não entendia completamente como o chakra de Asura e Indra era passado para seus sucessores. Ele reencarnava diretamente após a morte do hospedeiro anterior ou permanecia adormecido, esperando o próximo herdeiro se manifestar. Se o chakra reencarnasse diretamente, ele teria que esperar até que Naruto e Sasuke nascessem para ter uma chance.
Se ele permanecesse nos corpos de hospedeiros anteriores, então ele precisaria de acesso aos restos mortais de Hashirama Senju e Madara Uchiha. Resumindo, o primeiro método parecia a opção mais confiável. Ative os olhos de Madara Uchiha, então mescle-os com o soro de fusão genética que ele desenvolveu. Afinal, os olhos de Madara já eram um produto dos poderes combinados de Azura e Indra. Sim, quanto mais ele pensava sobre isso, mais lógico parecia. Enquanto Orochimaru estava perdido em pensamentos, ele foi interrompido por uma voz familiar. Esse calor está me matando. Tsunade resmungou. Orochimaru olhou levemente curioso. O que você está fazendo, Tsunade? Estou fazendo chá para você. Ela respondeu com um toque de orgulho. Fazendo chá? Claro. Ela colocou uma mão no quadril, uma expressão satisfeita no rosto. Ouvi dizer que essa é uma habilidade que toda mulher deveria aprender. Orochimaru sentiu uma pequena pontada de emoção enquanto a observava. Tsunade, que nunca foi muito de tarefas domésticas, estava na verdade tentando fazê-las por ele. Você conseguiu aprender? Bem, ainda estou descobrindo, ela admitiu com um sorriso tímido. Orochimaru deu um sorriso fraco. Tsunade, você não precisa perder tempo com isso. É muito melhor focar no seu ninjutsu médico. Embora ele tivesse uma queda pela ideia de uma mulher que pudesse lidar com tarefas domésticas, algumas pessoas simplesmente não eram adequadas para esse papel. Forçar-se a fazer algo que ela não gostava nem em que era excelente seria um desperdício de seus talentos. Alguém como Tsunade não foi feita para desempenhar o papel de uma dona de casa. Ela era uma curandeira, uma guerreira, uma princesa por direito próprio. Tentar fazer dela qualquer outra coisa parecia errado. Tsunade bufou, cruzando os braços. Orochimaru, você está dizendo que não gosta? Ou você está apenas procurando uma desculpa para me substituir por outra pessoa? Deixe-me dizer, isso não vai acontecer. Não nesta vida. A voz de Orochimaru, tão seca e sarcástica como sempre, saiu. Talvez eu devesse começar a pesquisar um novo tópico genético. O que? Se os genes de uma mulher começam a evoluir em uma determinada direção quando ela arranja um namorado. O que isso quer dizer? Nada, Orochimaru disse, acenando com a mão. Sério, é melhor você trabalhar no seu jutsu médico. Não perca tempo com isso. Então seu tom mudou. Você deveria se concentrar em como sobreviverá quando a próxima guerra estourar. Ele fez uma pausa, dando a ela um olhar pensativo. E se bem me lembro, Navaki não vai fazer os exames Chunin em breve? Capítulo 156. Estabelecer-se? O exame Chunin? Sim, a seleção semestral para promover Genin a Chunin. Navaki era um Genin há quase 2 anos, e era natural que ele participasse do exame. Mas com o sucesso vieram as consequências. Depois de se tornar um Chunin, ele seria enviado ao campo de batalha e de lá, quem poderia dizer que destino o aguardava? Com as palavras de Orochimaru, a expressão de Tsunade escureceu, com um toque de tristeza em seus olhos. Orochimaru, você acha que vamos conseguir? Que não vamos morrer lá fora no campo de batalha? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Orochimaru ficou surpreso com a pergunta dela. Então, percebendo o tremor sutil dela, ele não conseguiu evitar perguntar, você está com medo? Tsunade hesitou procurando palavras. Eu nunca fui. Mas agora. Não há razão para ter medo, Orochimaru respondeu calmamente. À medida que ficamos mais fortes, as chances de sobrevivência aumentam naturalmente. Ele fez uma pausa, então acrescentou com uma confiança silenciosa, e bem, não se preocupe. Nós não vamos morrer. Orochimaru não sentiu necessidade de elaborar. Algumas coisas, afinal, eram melhores se não fossem ditas. Você parece tão confiante. Tsunade disse, seu ânimo se elevando com seu tom firme. Era como se a confiança dele fosse contagiosa, ajudando-a a se livrar de seus pensamentos mais sombrios. Orochimaru deu de ombros levemente, ignorando. Tudo bem, não vamos nos deter nisso. Preciso sair agora. Provavelmente voltarei tarde esta noite. Devo esperar por você acordada? Ela perguntou. Durma um pouco. Não espere acordado. Tudo bem. Tsunade respondeu, sorrindo. A conversa deles parecia fácil e natural, quase como se eles já estivessem morando juntos. Vivendo juntos? Bem, não oficialmente. Mas com ambos sendo órfãos e tendo uma certa independência das restrições usuais, eles eram livres para ir e vir como quisessem. E com os sentimentos cada vez mais profundos de Tsunade por Orochimaru, ela naturalmente se tornou mais apegada, especialmente desde que seu relacionamento se tornou íntimo. Certa noite, depois de jantarem juntos, ela até lhe disse, brincando, depois que Navaki dormir, irei te ver. Era claro em momentos como esse o quanto Tsunade amava Orochimaru. E por sua vez, Orochimaru não via razão para recusar seus avanços. Tsunade era formidável em força, bonita na aparência e inigualável em charme e inteligência. Ele estaria mentindo se dissesse que não se sentia atraído por ela. Então, com o passar dos dias, a notícia do relacionamento deles se espalhou silenciosamente por Konoha, até que finalmente chegou aos ouvidos do terceiro Hokage. 2 dias antes do exame Chunin, Hiruzen convocou os dois ao seu escritório. Escritório do Hokage. Orochimaru parecia calmo como sempre, enquanto Tsunade parecia um pouco nervosa. Então, vocês dois, quando isso começou? Hiruzen perguntou, lutando para manter uma cara séria. Ele suspeitava que algo poderia acontecer entre eles eventualmente, mas agora que tinha acontecido, ele ainda sentia a necessidade de perguntar. Não faz muito tempo, Orochimaru respondeu primeiro com um tom indiferente. Não faz muito tempo, hein? Hiruzen refletiu, esfregando o queixo pensativamente. Bem então, quais são seus planos para o futuro?
Planos? Orochimaru repetiu, levantando uma sobrancelha. Sim, você sabe, casamento, começar uma família, criar a próxima geração para Konoha. Casamento? Tsunade gaguejou, seu rosto ficando vermelho. Ela nunca tinha realmente pensado tão longe, e a ideia de casamento a fez se sentir estranhamente tímida. Pela primeira vez, até Orochimaru ficou sem palavras. Casamento não era algo que ele realmente havia considerado. Não com seus objetivos e mentalidade atuais. Vendo suas expressões atordoadas, Hiruzen riu baixinho. Haha, vejo que você ainda não está pronto para pensar sobre isso. Tudo bem, não precisa se apressar. Mas deixe-me dar uma sugestão. Se você decidir se casar, provavelmente é melhor esperar até que essa guerra acabe. Depois da guerra, você quer dizer que vai haver outra? Tsunade perguntou surpresa. Sim, Hiruzen respondeu, seu tom sério. Recebemos informações indicando que as vilas de areia e pedra ainda não acabaram conosco. Elas podem não ter sido derrotadas ainda, mas não estão contentes em deixar as coisas como estão. Então Konoha precisará da nossa força, disse Tsunade, entendendo as implicações. Hiruzen assentiu. Exatamente. Konoha precisa de seu melhor ninja com força total agora. Tsunade assentiu resolutamente, falando por si mesma e por Orochimaru. Ela entendia o que casamento e família poderiam implicar, especialmente para Kunoichi de sua patente. Mesmo que fossem ninjas, gravidez e criação de filhos ainda os impactariam. Para um shinobi comum pode não ser um grande problema. Mas para o Sannin, para alguém como Tsunade que podia tratar um batalhão inteiro com suas habilidades médicas, a vila não podia se dar ao luxo de sua ausência. Casamento? Filhos? Isso teria que esperar. Bom, fico feliz que vocês dois tenham entendido, disse Hiruzen, visivelmente aliviado. Então ele passou para o motivo principal pelo qual os havia convocado. Agora sobre as potenciais implantações de guerra. Ele olhou para ambos cuidadosamente. Considerando seu desempenho excepcional no último conflito, é provável que se a guerra estourar novamente, vocês dois possam ser designados para missões separadas. Quero que estejam preparados para isso, não pensem que estou mantendo vocês separados deliberadamente. O quê? Tsunade perguntou, franzindo a testa. Professor, você não acha que está nos subestimando? Hiruzen riu da reação dela. Só estou avisando. Não quero que nenhum de vocês pense que estou mexendo os pauzinhos. Mas, chega disso. Vamos discutir o próximo exame Chunin. O exame Chunin? Tsunade repetiu, surpresa com a mudança de assunto. Sim, Hiruzen disse, assentindo. Vocês dois se tornaram ninjas confiáveis, e enquanto ainda estão na vila, quero que deem uma olhada na próxima geração. Observem o processo de seleção, e se virem candidatos promissores, considerem colocá-los sob sua proteção. A vila pode se beneficiar muito da orientação de vocês dois. Se forem treinados por nós, serão extraordinários, disse Tsunade, sorrindo orgulhosamente. Ela sempre foi uma pessoa que se deixava levar pelos elogios, e as palavras de Hiruzen visivelmente elevaram seu ânimo. Vendo a reação dela, Hiruzen não conseguiu evitar rir calorosamente. A tensão na sala se dissipou, e a atmosfera ficou relaxada e alegre. Orochimaru, no entanto, estava perdido em seus próprios pensamentos, apenas ouvindo a conversa pela metade. Um único pensamento permaneceu em sua mente. Já passou da hora dos Uchiha me procurarem. Capítulo 157. Uchiha Mikoto. Orochimaru deu a Uchiha Akihara uma poção estimulante mental com um objetivo claro em mente, atrair o clã Uchiha para procurá-lo. Ele precisava de oportunidades para obter material genético de outros membros Uchiha, e sabia que um método não convencional para despertar o Sharingan seria irresistível para eles. Ele tinha certeza de que uma vez que qualquer Uchiha experimentasse os efeitos da poção, eles ficariam intrigados demais para não prosseguir. Era apenas uma questão de tempo até que eles viessem bater a porta. De onde ele tirou o conhecimento para criar tal poção? Isso dificilmente exigia explicação. Orochimaru vinha pesquisando a composição genética do clã Uchiha há muito tempo, e com seu vasto conhecimento de técnicas proibidas e avanços científicos, criar algo assim estava bem dentro de suas capacidades. Afinal, se um dia ele quisesse desbloquear todo o poder do Rinnegan, um estimulante mental como esse seria essencial, embora em uma forma muito mais forte. No entanto, ele havia intencionalmente minimizado a eficácia da poção para Uchiha Akihara, avisando que poderia funcionar, especialmente se o sangue Uchiha da garota fosse muito diluído. Sem uma linhagem forte o suficiente, toda a estimulação do mundo não despertaria o Sharingan. Mas agora, dias se passaram, e ainda ninguém do clã Uchiha se aproximou dele. Eles estavam cautelosos? Preocupados com a opinião do terceiro Hokage? Ou a poção simplesmente falhou? Não importa. Orochimaru não era de esperar indefinidamente. Se esse método não funcionasse, ele tinha muitos outros à disposição. Felizmente, suas preocupações acabaram sendo desnecessárias. Naquela mesma tarde, após deixar o escritório do Hokage, ele recebeu um convite formal do clã Uchiha para visitá-lo como seu convidado de honra. E conforme o jantar se aproximava, um jovem Uchiha foi enviado para acompanhá-lo pessoalmente. Lorde Orochimaru, uma voz suave disse enquanto ele abria a porta. De pé diante dele estava uma garota de cabelos e olhos pretos, inquieta, mas tentando parecer confiante. Sob as ordens do líder do nosso clã, estou aqui para guiá-lo. Orochimaru ficou levemente surpreso, embora tenha disfarçado bem. Filha de Akihara, presumo? Posso perguntar seu nome? Mikoto, ela gaguejou nervosamente, olhando para ele com admiração.
Apesar de sua juventude, Orochimaru era uma figura lendária, os Sannin eram reverenciados por toda Konoha, e até mesmo o clã Uchiha o tinha em alta conta. Encará-lo diretamente era intimidador, especialmente para alguém da idade dela. Mikoto. Uchiha Mikoto? Orochimaru repetiu, notando sua reação. Sim, senhor. Ela respondeu, assentindo rapidamente. A curiosidade de Orochimaru foi aguçada. Então essa garota era de fato Uchiha Mikoto, a futura esposa de Uchiha Fugaku e mãe de Itachi e Sasuke. Embora casamentos mistos dentro do clã fossem comuns entre os Uchiha para preservar sua linhagem, ele não sabia até agora se Mikoto sempre foi Uchiha ou se havia assumido o nome por meio do casamento. Agora estava confirmado, Mikoto era uma verdadeira Uchiha de nascimento. E considerando a força da linhagem Uchiha que passaria para seus filhos, Itachi e Sasuke, isso não era surpreendente. Muito bem. Mostre o caminho, disse Orochimaru com um pequeno sorriso, gesticulando para que ela prosseguisse. Sob a orientação de Mikoto, Orochimaru chegou ao complexo Uchiha, aninhado dentro de Konoha, mas distinto o suficiente para parecer seu próprio enclave. Naqueles dias, os Uchiha ainda não tinham enfrentado o peso total da suspeita de Konoha e não tinham sido relegados aos arredores. Seu complexo ainda era uma parte proeminente da vila, muito parecido com a área do clã Senju que já foi. Após a chegada de Orochimaru, Uchiha Soyama, o líder do clã Uchiha, o cumprimentou pessoalmente. Embora ele não sorrisse, seu comportamento era acolhedor o suficiente, sinalizando que isso era mais do que uma visita formal de rotina. Conforme a noite avançava, muitos membros do clã Uchiha compareceram ao banquete realizado em sua homenagem, embora no final da noite, apenas Uchiha Soyama e Uchiha Akihara permanecessem com ele na sala. Estava claro que a conversa real estava prestes a começar. Depois que os outros membros do clã foram embora, Soyama olhou para Orochimaru com um olhar hesitante, como se estivesse ponderando suas palavras. Se há algo que você gostaria de discutir, líder do clã, é melhor dizer abertamente, disse Orochimaru com um leve sorriso, sentindo a cautela do Uchiha. Soyama sentiu, então soltou um suspiro. Muito bem. Já que você está sendo direto, não vou enrolar. Ele explicou porque o clã Uchiha havia demorado em se aproximar de Orochimaru. Apesar do interesse na poção, eles sentiram a necessidade de proceder com cuidado. Afinal, Orochimaru era discípulo de Hiruzen, e seu relacionamento com Tsunade o prendia ainda mais à estrutura de poder da vila. O clã Uchiha, já isolado por tensões passadas com o Senju e a liderança da vila, não podia se dar ao luxo de dar um passo em falso. Eles precisavam ter certeza das intenções de Orochimaru antes de se aproximarem dele. O que nos traz ao nosso propósito aqui esta noite. Soyama continuou. Não estamos preocupados com quem desenvolveu esta poção ou os detalhes de sua criação. Queremos apenas saber quantos desses estimulantes mentais você tem, e quantos você está disposto a oferecer ao clã Uchiha. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso malicioso. Se eu dissesse que tenho 300 e pudesse te dar todas, você ousaria aceitá-las, líder do clã? A expressão de Soyama congelou por um momento antes de ele soltar uma risada irônica. Ah, Lorde Orochimaru, você vê as coisas com uma clareza notável. Desde o momento em que o segundo Hokage assumiu o poder, Konoha estava cautelosa com a força dos Uchiha, temendo que ela se tornasse grande demais. As relações entre a vila e o clã estavam apenas começando a melhorar, mas se os Uchiha subitamente adquirissem centenas de Sharingan, essa frágil confiança seria quebrada em um instante. O comentário de Orochimaru deixou claro que ele entendia a posição precária do Uchiha e sabia que não havia necessidade de fingimento. Chega de conversa fiada, Orochimaru continuou suavemente. Agora que estamos falando abertamente, vou lhe contar a verdade. Sim, a poção foi de fato desenvolvida por mim. Os olhos de Soyama se arregalaram ligeiramente, mas ele rapidamente escondeu sua surpresa. No entanto, Orochimaru acrescentou, a quantidade é limitada, e eu não a tornei pública. Quanto ao motivo, acho que nós dois sabemos o porquê. Soyama estreitou os olhos. E o que você quer em troca, Lorde Orochimaru? A expressão de Orochimaru permaneceu calma, embora seu olhar tenha se afiado. É simples. Você me fornece amostras de sangue suficientes, e eu lhe fornecerei as poções estimulantes mentais. Capítulo 158. Como um charlatão. Fornecer amostras de sangue adequadas. Ouvindo isso, Uchiha Soyama ficou visivelmente surpreso. Ele não entendeu completamente o que Orochimaru estava insinuando. A poção ainda não estava perfeita? Ele queria testá-la em amostras? Orochimaru parecia despreocupado com a confusão de Soyama. Ele continuou com as palavras que havia preparado. Sim, levei muito tempo para desenvolver esta poção. Sem mencionar os ingredientes necessários para criá-la, basta olhar seus efeitos para entender o quão valiosa ela é, certo? Claro, Soyama concordou. Portanto, para garantir que a poção não seja desperdiçada, preciso entender melhor as condições da linhagem do clã Uchiha, explicou Orochimaru com indiferença. O clã Uchiha é grande, mas nem todos entre nós podem despertar o Sharingan. Tenho certeza de que você entende isso ainda melhor do que eu. É verdade, Uchiha Soyama sentiu. Alguns membros do clã Uchiha possuíam sangue puro e podiam despertar o Sharingan com estimulação mínima. Outros, no entanto, tinham linhagens diluídas e mesmo diante de um grande trauma, talvez nunca despertassem seu Sharingan. Para aqueles familiarizados com os segredos da linhagem Uchiha, isso não era novidade. Uchiha Soyama não ficou surpreso com a percepção de Orochimaru, afinal, Orochimaru era um discípulo do Hokage.
Saber dessas coisas não seria difícil para ele. Mas, o verdadeiro propósito deste homem? Uchiha Soyama pensou cuidadosamente antes de falar. Estava claro o suficiente o porquê dessa poção estar sendo mantida em segredo, porque era especificamente benéfica para o clã Uchiha. Não seria de muita utilidade para mais ninguém. A vila certamente não pesquisaria algo assim apenas para os Uchiha, então isso tinha que ser trabalho do próprio Orochimaru. Mas isso só aumentou a confusão de Soyama. Orochimaru não era um discípulo de Hiruzen Sarutobi? Por que ele estava escondendo esse segredo do Hokage para fazer um acordo com os Uchiha? E o que Orochimaru ganhou com esse arranjo? Fornecendo amostras de sangue e ajudando a despertar o Sharingan, de graça? Parecia ridículo. Era difícil não vê-lo como algum tipo de vigarista. Enquanto Uchiha Soyama expressava seu ceticismo, Orochimaru apenas riu. Não há motivo oculto. Estou simplesmente fascinado pela linhagem Uchiha. É isso? Isso não é motivo suficiente? Orochimaru fez uma pausa e continuou. A maioria das pessoas não entende o quão importante a curiosidade é para um pesquisador, então é compreensível que o líder do clã não a entenda. Tudo o que o líder do clã precisa saber é que minha pesquisa requer um grande número de amostras de sangue do clã Uchiha. Em troca, continuarei a fornecer ao clã poções como esta. É só isso. Claro, se você está preocupado que eu possa descobrir alguns segredos profundos sobre o clã Uchiha através dessas amostras de sangue, apenas finja que eu nunca mencionei isso. O significado de Orochimaru era claro. Ele queria um acordo direto com os Uchiha. Tudo o que ele queria eram as amostras de sangue deles, não o Sharingan deles. Haha, por que você diria isso? Uchiha Soyama riu sem jeito. De tudo que Orochimaru havia dito até então, Soyama duvidava que o clã Uchiha tivesse algum segredo desconhecido para Orochimaru. E além disso, era só sangue. O que ele poderia descobrir de uma amostra? Soyama não acreditava que Orochimaru pudesse desvendar os verdadeiros segredos do Sharingan com apenas um pouco de sangue. Nem achava que Orochimaru seria capaz de criar algo estranho a partir disso. Na verdade, Soyama não tinha motivos para recusar. A única coisa que o preocupava era como explicar isso ao terceiro Hokage. Afinal, isso estava sendo feito pelas costas dele, e o clã Uchiha não estava em posição de correr tais riscos levianamente. No entanto, a posição de Orochimaru era simples. Ele informaria ao terceiro Hokage sobre os efeitos da poção depois que o acordo fosse concluído. Quanto a se o Hokage anunciaria isso ao público ou simplesmente deixaria o clã Uchiha se beneficiar disso, isso estava fora das mãos de Orochimaru. E esse arranjo foi mais que suficiente para os Uchiha. Com essa certeza, Uchiha Soyama rapidamente tomou sua decisão. Já que não havia nada a perder, por que não concordar? E assim o acordo entre eles foi feito. Parabéns ao líder do clã por fazer uma escolha sábia, disse Orochimaru com um sorriso malicioso. Obrigado, Lord Orochimaru. Tome cuidado, Soyama respondeu, observando a figura de Orochimaru desaparecer na distância. Apertando os olhos, ele murmurou, que homem extraordinário. Não apenas poderoso o suficiente para enfrentar alguém como Anzo, mas com habilidades de pesquisa tão notáveis também, e, com o acordo de Uchiha Soyama garantido, Orochimaru se permitiu um suspiro de alívio. Embora ele tivesse muitas maneiras de obter amostras de sangue Uchiha, ter a cooperação de Soyama o pouparia de muitos problemas. Cedo na manhã seguinte, Orochimaru relatou os efeitos da poção ao terceiro Hokage. Os altos oficiais de Konoha foram pegos de surpresa mais uma vez. Desde que Orochimaru criou o soro de fortalecimento, ele não produziu nada de notável por algum tempo. Recentemente, ele desenvolveu várias ferramentas ninja especializadas que chamaram a atenção. Mas por mais impressionantes que as ferramentas ninja fossem, elas ainda eram auxílios externos e nada atraentes quanto às modificações genéticas. No entanto, quando ouviram que essa poção tinha como alvo específico a estimulação mental para ajudar a despertar o Sharingan, seu interesse inicial esfriou. Qual o sentido de desenvolver isso? Danzo foi o primeiro a falar, com uma nota clara de insatisfação em sua voz. Como discípulo de Hiruzen, você está ciente da tensão entre os Uchiha e a vila há anos, não é? O tom de Danzo sugeria que seu descontentamento não era com a pesquisa em si, mas com o fato de Orochimaru ter assumido um projeto tão significativo sem consultá-lo. Claro que sei, Orochimaru respondeu casualmente. Mas essa poção foi um subproduto quando eu estava pesquisando soro de aprimoramento. Só decidi compartilhá-la recentemente porque tive um lampejo de inspiração e consegui completá-la. Se você acha que é inútil, sinta-se à vontade para descartá-la. Desde que se alinhou com Danzo, Orochimaru havia deixado para trás qualquer pretensão de ser um discípulo obediente. Contar mentiras convenientes havia se tornado uma segunda natureza. Descartá-lo não faria diferença, respondeu Danzo, mas isso poderia ser útil para alguém além dos Uchiha? É completamente inútil para os outros, admitiu Orochimaru. Ninjas comuns não têm a herança espiritual necessária para que funcione. Capítulo 159. Tsunade depois de se tornar uma mulher. Que pena. Ao ouvir a explicação de Orochimaru, o terceiro Hokage balançou a cabeça com um suspiro. Se não tivesse utilidade fora do clã Uchiha, então essa poção realmente teria valor limitado. Orochimaru explicou os princípios básicos da herança genética ao terceiro Hokage e outros quando desenvolveu o soro de fortalecimento, para que eles tivessem uma compreensão geral do assunto. O Sharingan do clã Uchiha era um limite de linhagem, profundamente ligado ao poder espiritual. Esse poder estava embutido em seus genes, adormecido devido a fatores de linhagem. Ele só podia ser despertado quando estimulado por intensa energia espiritual.
O propósito da poção de Orochimaru era ativar aquela energia espiritual dentro da linhagem Uchiha, permitindo que seu poder latente surgisse temporariamente, desencadeando o despertar de seu Sharingan. No entanto, isso não aumentava realmente a força mental de alguém. Para indivíduos comuns sem uma herança de linhagem como o Sharingan, usar esta poção apenas induziria uma onda de energia espiritual sem nenhum benefício tangível. Na verdade, seria uma experiência desconfortável, semelhante a agitar emoções sem propósito, como lamentar uma perda que não ocorreu. Em suma, apenas os Uchiha podiam fazer uso dele, e até mesmo o clã Hyuga não tinha necessidade. O Byakugan deles era uma herança genética direta que não exigia nenhum estímulo mental para despertar. Eles simplesmente o cultivavam naturalmente. Depois de ouvir a explicação completa de Orochimaru, os 4 líderes de Konoha ficaram em silêncio, perdidos em pensamentos. O dilema era claro. Eles deveriam dar isso ao Uchiha? Por um lado, empoderar os Uchiha pode levar ao aumento de sua influência e potencial arrogância. Por outro lado, os Uchiha ainda eram leais a Konoha, e um clã Uchiha mais forte significava uma vila mais forte. Foi uma escolha complicada, mas Orochimaru não tinha investimento no resultado. Ele já havia garantido o que queria. A razão pela qual ele abordou o clã Uchiha antes de informar o terceiro Hokage foi precisamente porque ele entendeu a dinâmica do poder. Uma vez que a poção fosse oficialmente relatada, mesmo que ele retivesse o produto final, ele perderia qualquer reivindicação à pesquisa e tecnologia subjacentes, independentemente de o Hokage decidir distribuí-lo aos Uchiha ou não. Orochimaru não receberia nada mais do que um pagamento simbólico e ele certamente não precisava de dinheiro. Então, para garantir seu acesso ao material genético Uchiha, ele passou por esse processo sequencial, primeiro negociando com os Uchiha, depois relatando os efeitos da poção aos líderes de Konoha. Dessa forma, ele conseguiria o que queria, independentemente da decisão do Hokage. Enquanto a liderança de Konoha debatia sobre a poção, o clã Uchiha já estava preparando as amostras de sangue que Orochimaru requeria. Tendo alcançado seu objetivo, Orochimaru se absteve de se envolver mais. Ele retornou à sua residência, saboreando um raro momento de silêncio em Konoha. Ele tinha que admitir, Tsunade tinha se tornado mais afetuosa depois que o relacionamento deles se aprofundou. Sempre que estavam sozinhos, ela se inclinava para ele sem aviso. Se seu irmão mais novo, Navaki, não os tivesse interrompido, eles poderiam ter se entregado a mais atividades primitivas em plena luz do dia. Na manhã seguinte, os exames semestrais Chunin começaram em Konoha. Ao observar a multidão agitada no local do exame, Orochimaru não pôde deixar de se maravilhar com quanto tempo havia passado. Ele se lembrou de seus próprios dias como candidato Chunin. Agora ele estava perto do topo da hierarquia de Konoha. Recentemente, figuras como Hyuga Yashi e Ezashi já haviam conquistado suas patentes Chunin. A geração mais jovem, como Nara Shikaku e Akimichi Shoza, ainda tinha apenas 8 ou 9 anos de idade. Os exames Chunin deste ano não guardaram muita intriga. Ainda assim, o terceiro Hokage havia atribuído uma tarefa a Orochimaru, e Navaki também estava participando dos exames. Então tanto Orochimaru quanto Tsunade naturalmente vieram assistir. Na área de exame, Orochimaru observou que os participantes de clãs proeminentes eram geralmente mais jovens, em torno de 13 ou 14 anos, enquanto os ninjas civis eram mais velhos, geralmente com mais de 16 anos. Era raro ver alguém tão jovem quanto Navaki competindo. Afinal, até mesmo um prodígio como Hyuga Neji tinha 13 anos durante seus primeiros exames Chunin. Candidatos mais jovens eram incomuns, especialmente de famílias menos conhecidas. Embora Navaki não tivesse herdado as técnicas de cobra de Orochimaru, ele havia aprendido uma ampla gama de habilidades fundamentais. Com o apoio de seus 2 companheiros de equipe, ele avançou suavemente em cada estágio do exame. Haha, Orochimaru, olhe para o Navaki. Ele é tão capaz quanto nós éramos naquela época. Tsunade comemorou enquanto observava seu irmão mais novo liderar seu time para a vitória na fase de grupos. Sua excitação lembrando Orochimaru de seus próprios dias de juventude. Orochimaru sorriu fracamente. Verdade, mas seus companheiros de equipe não são tão habilidosos quanto os nossos eram naquela época. Se não me engano, mesmo que ele passe no exame, seus companheiros de equipe podem não passar para a próxima rodada. Haha, assim como Sakumo antigamente? Tsunade riu. Exatamente. Vamos lá. Não há nenhum talento de destaque neste grupo, disse Orochimaru, perdendo o interesse após assistir a algumas rodadas. Aos seus olhos, as batalhas nos exames Chunin começaram a parecer triviais, quase como brincadeira de criança. À medida que os exames avançavam, o tempo passava rapidamente. Enquanto Orochimaru refinava sua poção, os exames Chunin estavam se aproximando da conclusão. Nenhum dos candidatos impressionou Orochimaru particularmente, embora Tsunade tenha notado alguns com potencial para treinamento médico. Infelizmente, Konoha ainda não tinha um sistema formal para cultivar ninjas médicos, então a ideia teve que ser deixada de lado, por enquanto. Orochimaru, você tem certeza de que não há ninguém digno de treinamento? No escritório do Hokage, Hiruzen não pôde deixar de perguntar. De fato, Orochimaru disse com um encolher de ombros. Os candidatos dessa vez são medíocres, na melhor das hipóteses. Nenhum atende aos padrões que eu esperaria de um discípulo em potencial. Você tem certeza de que seus padrões não são altos demais? Altos padrões são necessários, não são? Orochimaru respondeu casualmente.
Treinar um aluno com potencial limitado é um desperdício de tempo e esforço, e não produzirá resultados significativos. O esforço puro pode superar o talento bruto? Havia exceções, claro, mas esse não era o estilo de Orochimaru. Imagine-o enfrentando alguém como Rock Lee gritando sobre juventude e paixão todo dia. Ou talvez um brincalhão como Naruto. Essa não era sua ideia de um aluno ideal. Além disso, o sucesso posterior de Naruto foi devido à sua herança Uzumaki, ao poder do Nove Caudas e à reencarnação de Asura. Suas habilidades excediam em muito as de um ninja comum. Era irreal compará-lo ao candidato médio. O terceiro Hokage suspirou com a resposta de Orochimaru. Tudo bem, vamos deixar isso para lá por enquanto. A propósito, tem uma atualização sobre seu pedido de poção. Qual é a decisão? Decidimos destinar uma parte aos Uchiha. Quanto estamos dando? Bem, quanto você tem? Tanto quanto você precisar. Espere, o terceiro Hokage parecia confuso. A poção é tão barata de produzir? Capítulo 160. Análise de dados do Sharingan. O terceiro Hokage estava realmente um pouco confuso. Ele lembrou que as poções anteriores de Orochimaru exigiam ingredientes raros e caros, como até mesmo usando materiais que eram quase impossíveis de encontrar agora. No entanto, aqui estava Orochimaru, dizendo que eles poderiam produzir o máximo dessa nova poção que precisassem? Parecia mundos à parte da escassez das outras. Vendo a reação do Hokage, Orochimaru explicou: medicamentos com aplicações muito específicas tendem a ser relativamente baratos. É assim que funciona, mas duvido que seja um conceito que vale a pena explicar mais. O terceiro Hokage deu um sorriso irônico, entendendo o ponto de Orochimaru. Com a poção efetiva apenas para o Uchiha, parecia que Orochimaru não estava muito preocupado se ele precisaria compartilhar o método de produção ou não. Tudo bem, decidiu o terceiro Hokage. Dê a eles 60 doses, mas enquadre-as com cuidado. Eles não podiam dar nada aos Uchiha, mas dar muito arriscaria inflar seu poder sem controle. Esse acordo permitiu que Konoha aumentasse a força dos Uchiha sem torná-los difíceis de controlar. Entendido, Orochimaru respondeu com um aceno de cabeça. A cautela do Hokage não foi equivocada. Se o clã Uchiha descobrisse que essa poção era tecnicamente limitada, mas eles só receberam 60 doses, isso poderia criar ressentimento. Orochimaru precisaria de uma explicação cuidadosamente elaborada para garantir que ninguém se sentisse enganado. Naquela noite, Uchiha Soyama recebeu notícias de Orochimaru. Há apenas 60 doses disponíveis, e Hokage-sama aprovou todas elas para você. Tudo o que preciso em troca são as amostras de sangue. Orochimaru já havia mencionado o suprimento limitado da poção, então essa explicação se encaixou naturalmente. Assim, com um pouco de manipulação, todos os envolvidos conseguiram o que queriam. O terceiro Hokage reforçou a lealdade do Uchiha. Uchiha Soyama era grato tanto ao Hokage quanto a Orochimaru, e agora ele tinha 60 poções à sua disposição. Enquanto isso, Orochimaru não apenas recebeu um pagamento de 6 milhões de ryu em custos de produção de Soyama, mas também garantiu centenas de amostras de sangue dos membros mais talentosos dos Uchiha. Foi uma situação vantajosa para todos. Falando do clã Uchiha, havia uma crença de longa data sobre a relação entre a idade em que os Uchiha despertavam o Sharingan e seu talento geral. Era comumente dito que quanto mais jovem um membro era quando seu Sharingan se manifestava, mais forte era seu talento inato. Essa crença, no entanto, era verdadeira e enganosa. Em certo sentido, sim, aqueles com potencial para despertar o Sharingan eram de fato mais talentosos do que aqueles que não conseguiam. Isso era inegável. No entanto, se dois Uchiha tivessem o mesmo potencial, a idade em que destrancaram os olhos apenas refletiu o quão cedo eles experimentaram intensa estimulação emocional. Não significava necessariamente que eles eram mais talentosos. Tome Uchiha Madara, por exemplo, ele despertou seu Sharingan por volta dos 15 ou 16 anos. Isso o torna menos talentoso do que Obito, que despertou seu aos 13? Ou do que Itachi, que despertou seu aos 8, ou Sasuke aos 7? Claramente, essa suposição não se sustenta. Então, embora a idade do despertar pudesse ser um indicador de talento, não era absoluta. No fim das contas, o despertar precoce muitas vezes significava apenas que alguém havia sofrido perdas trágicas antes dos outros. Mas por enquanto, tais questões teóricas eram de pouca preocupação para Orochimaru, que estava preocupado em purificar o material genético dos Uchiha. Com tantas amostras de sangue, era mais que suficiente para seus propósitos, talvez até para desenvolver uma variante do Mangekyou Sharingan. O clã Uchiha era maior do que muitos imaginavam. Havia de 700 a 800 ninjas somente no clã, e contando os civis, seus números totalizavam perto de 2.000. Mesmo depois de todas as guerras que eles enfrentaram, eles continuaram sendo um clã considerável. Durante o período dos estados combatentes em seu auge, seus números devem ter sido impressionantes. De todas as amostras de sangue, Orochimaru havia reunido 300, e embora o processo de seleção tenha sido um tanto aleatório, foi suficiente. Mesmo que uma amostra não tivesse ativado seu potencial Sharingan, ela ainda carregava a energia espiritual latente inerente ao sangue Uchiha, muito parecido com o modo como o corpo de Tsunade continha traços de sua energia vital. A energia espiritual em um gene com potencial latente de Sharingan era semelhante à de um gene em que o Sharingan já estava ativo. Com uma fonte tão rica de material, alcançar um avanço no Mangekyou parecia totalmente viável. Alguns dias depois,
No território do clã Uchiha, Uchiha Soyama estava sentado em seu quarto, olhando para os 60 frascos que Orochimaru havia entregado. Ele estava atordoado, como se estivesse em um sonho. As poções estavam todas organizadas na mesa e ao lado delas estavam as 300 amostras de sangue que tinham passado por análise. Ele mal podia acreditar no que via. Na verdade, Orochimaru sabia mais sobre os Uchiha do que ele, o chefe do clã. Cada análise de amostra de sangue não entrava em detalhes. Ela simplesmente indicava se cada indivíduo tinha o potencial de despertar o Sharingan. Para Soyama, essa informação simples era nada menos que inovadora, quase uma forma de tecnologia negra. Você realmente conseguiria determinar a capacidade de alguém de despertar o Sharingan apenas analisando seu sangue? Que tipo de feitiçaria científica era essa? Cada amostra de sangue tinha sido etiquetada com o nome do membro do clã. Então, no momento em que Orochimaru retornou sua análise, Uchiha Soyama soube instantaneamente quem dentro do clã tinha o potencial de despertar o Sharingan. A parte mais surpreendente, no entanto, foi que Orochimaru também marcou a força potencial do Sharingan de cada indivíduo na análise. Isso foi incrível. Por exemplo, Orochimaru notou que se ativar um único Tomoe Sharingan exigisse 100 unidades de energia mental, então 2 Tomoe exigiriam 200, e 3 Tomoe exigiriam 300. Após o despertar, a energia mental de uma pessoa cairia dentro de uma faixa específica que ditaria o nível de seu Sharingan. Se 2 indivíduos desbloqueassem um único Tomoe ao mesmo tempo, mas um tivesse um nível de energia mental de 114 enquanto o outro tivesse 187, a pessoa com 187 teria uma habilidade ocular mais forte. A análise de Orochimaru essencialmente quantificou a força ocular do Uchiha. Esses dados científicos detalhados foram alucinantes para Uchiha Soyama e os anciãos. Não convencido, Soyama imediatamente encontrou 2 membros do clã com energias mentais significativamente diferentes e os fez usar a poção para despertar seu Sharingan. Os resultados foram inegáveis. Ambos os membros ativaram seus olhos, mas aquele com energia mental mais alta tinha poder ocular visivelmente mais forte. Foi um ponto de virada para o clã Uchiha. Em segredo, eles começaram a testar a força dos olhos em todo o clã. Os resultados falaram por si. Em face de uma análise tão precisa, os mistérios dos limites da linhagem do Sharingan foram expostos. Não apenas ambos os membros do clã ativaram seu Sharingan, mas quando ambos alcançaram o estágio de Tomoe único, o poder de um era de fato mais forte que o do outro, exatamente como os dados de Orochimaru haviam previsto. Inacreditável! Uchiha Soyama murmurou, olhando com admiração para os 2 membros do clã que tinham acabado de terminar sua sessão de treino para testar a força dos olhos. Soyama e vários anciões do clã ficaram em choque. Isso é incrível! Parece que não há mais dúvidas de que foi ele quem desenvolveu as 2 poções anteriores da vila também. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.